O que a gente viu na final da Copa 2026 foi um ritual de transferência de poder maçônico. O bode velho passa o poder, de certa forma, para o bode mais jovem. E esse bode mais jovem é o Yamal. Dentro dessa abertura, muita simbologia. Aquela pirâmide que eles ergueram onde colocaram a taça, ela vai lembrar, obviamente, uma pirâmide asteca. Naquela pirâmide asteca, eram feitos rituais de dos humanos. E logo de cara, no início da música, ela faz o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê. Vários elementos desse pode ser simplesmente coincidência. Que essas imagens que eles colocam nas capas, elas começam a se cumprir ao longo do ano. Mas esse é um prato cheio para conspiracionista. O que tá por trás disso? É um grupo de pessoas e que a gente não tá falando só do lado físico, a gente tá falando do mundo espiritual. Na bandeira da Argentina, em vez do sol, colocaram um esquadro e o compasso maçônico. Por quê? Porque ali eles mostraram que quem controla e orquestra tudo isso, e o futebol e as partidas que estavam acontecendo ali, é a maçonaria. Mas se você acredita em tudo, você não tem medo? Eu já recebi várias ameaças, cara. Hoje eu meio que vivo quase que como um fantasma, assim. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Carlos Maff. Estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Fim de Copa, futebol vai por outros caminhos agora, mas as histórias mais bizarras, os rituais mais insanos e assustadores estão aqui hoje no Plugado Podcast com um convidado que está voltando aqui, Thiago. Seja muito bem-vindo. Thiago Lima. Obrigado, Carlos. Obrigado, cara. Mais uma vez, né? Muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui novamente. E hoje as teorias estão bem interessantes, cara. Possivelmente mais interessantes do que aquele último episódio que a gente gravou juntos aqui. Fizemos um da maçonaria. Cara, que teve de maçom aqui te criticando. É, eu imagino. É sempre isso. Eu recebi um esses dias, o Marcelo Del Débio. Ele falou, mas ele é maçom? Eu falei, não, ele não é maçom. Ele é ex-militar. Ele falou, pô, mas e aí? Eu queria até fazer um debate com você. Ó. Interessante. Faria? Vamos pensar. É? Depois você me passa quem é certinho pra eu ver... se vale a pena, mas eu acredito que sim. Sim, é gente boa pra caramba. Conhece bastante religiões Legal. Comparadas, né? Sim. E aí, pô, pode ser um bom episódio pra gente fazer. Eu tenho feito bastante debates com pessoas do sistema religioso. Né? Não maçons, mas pessoas que fazem parte disso, porque às vezes eu falo algumas coisas que elas discordam de mim também sobre o templo, sobre Salomão e por aí vai. E dá um debate legal que envolve tudo isso, né? Sim, com educação, o cara super educado. Então acho que poderia rolar. Nunca fiz um debate aqui, hein? Esse é o primeiro. Quem sabe? Então vamos falar de futebol, velho. O que rola por trás do futebol, sem falar de Copa do Mundo ainda, vamos falar da Copa do Mundo, daqueles vários sinais que tiveram na abertura e de várias coisas que aconteceram ao longo da Copa, né? É um assunto bem em evidência ainda, mas é um assunto que vai perdurar, isso vai ser falado por muito tempo, mas assim, futebol, o universo futebol, o que você conhece, por que todas essas teorias que existem? Perfeito. Cara, o futebol, para começar, a gente falou de maçonaria no último episódio, né? O futebol foi criado por maçons. Não sei se você sabia disso, mas no ano de 1863, na Taverna Maçônica, na Inglaterra, foi quando eles decidiram ali criar, então, o futebol como esporte. E eu tô falando do futebol mesmo jogado com os pés, não tô falando do futebol americano que a gente conhece lá, o rugby. Tô falando do futebol que... Antes de Charles Miller, isso ou na época... Porque o futebol foi lá na Inglaterra e depois veio pro Brasil. Veio pra cá, lá mesmo, antes disso, tá? 1863 o ano. Se eu não me engano, foi no dia 23 de outubro, dia 28 de outubro. Isso é registrado. E é registrado, inclusive, o encontro deles na Taverna Maçônica, né? Que era um hotel que tinha o nome de Taverna Maçônica. E esse hotel sediou o encontro dos maçons para poder fazer a criação desse esporte. É por isso que a gente vê muita ligação, e a gente vai falar sobre isso hoje, do futebol com a maçonaria, por incrível que pareça, né? Por incrível que você fale assim, como que pode ter ligação? Como relacionar essas duas coisas? Como relacionar, mas as pessoas que vão assistir hoje aqui, eu tenho certeza que elas vão ficar impressionadas com tanta ligação e como isso é utilizado para controlar a população, para anestesiar a população. A gente costuma dizer que é o pão e circo moderno. E eu sei que muita gente vai ficar com raiva aí, porque o pessoal gosta de futebol. Não, é uma anestesia. Querendo ou não, a gente tem um momento ali de tranquilidade em que o brasileiro já trabalha muito, né? Muitas das vezes, a maioria da população brasileira trabalha muito, não ganha tão bem quanto deveria ganhar. E aí precisa de ter um momento de relaxamento, de alívio ali, e muitos optam por ter o futebol como esse momento. Né? Então, eu assisto muito futebol, jogo futebol,
E tenho muitos amigos de futebol, né? Grupos de futebol Sim. que me chamam para jogar aqui, ali. E muitas vezes, época de Copa do Mundo, que não tem o seu time jogando, a pessoa fala, puta, mano, hoje não tem o Corinthians pra assistir, hoje não tem o Palmeiras pra assistir. A pessoa sente, né? Falta, né? Sente tem uma falta. dependência do time. Cara. E assim o pão e circo que você falou, né? Acontece muito. E eu falo que é um pão e circo dado pelo próprio sistema, a gente pode falar assim, pelo próprio governo, porque, como a gente citou lá no outro episódio, a maçonaria hoje, ela tem pessoas que elas conseguem influenciar dentro da política, da religião, e vamos colocar também nesse episódio aqui do mundo dos esportes. A gente poderia falar na mídia, poderia falar em grandes instituições, né? Então, quando você tem essa influência, você entende que muitas vezes isso é utilizado para trazer a atenção das pessoas para cá, porque pensa comigo, Carlos, um evento que ocorre como a Copa, de 4 em 4 anos, onde praticamente o mundo todo volta os olhos para jogos de futebol, é um momento em que eles conseguem fazer outras coisas ali por trás, sem que as pessoas deem atenção para outras coisas. Por exemplo, um dia de jogo do Brasil pode acontecer o que for, cara. Ou no momento de um jogo do Brasil, cara, aconteça o que for. A população, ela vai estar... A população brasileira, naquele momento, vai estar voltada ali pro jogo, ela não vai estar nem querendo saber. Votada a pauta que for no Congresso, que ninguém vai dar atenção. Porque, os próprios veículos de mídia não vão querer nem falar sobre isso, porque o que tá dando visualização ali? Cara, é o jogo, né? Não vou falar de um negócio que... uma notícia interessante. No meio da Copa, cientistas conseguiram desenvolver vida tirando... vamos falar num português mais claro assim, né? Conseguindo extrair vida de algo que é não vivo, não humano, podemos dizer assim. O que eles criaram? Uma célula artificial. Eles conseguiram fazer essa célula sobreviver, crescer e se reproduzir como as células do nosso corpo. Isso é uma baita de uma informação. Mas alguém falou sobre isso? Quase ninguém falou sobre isso. Por quê? Porque a gente estava tendo ali o Brasil jogando, o Brasil perdendo, a Argentina, os juízes ali levando a Argentina para frente. Controlou a pauta de todos. Exatamente. Né? Então quase ninguém soube que uma célula artificial foi criada, ela se reproduz, ela cresce e a gente tem aí agora algo totalmente novo, tanto nesse mundo da ciência quanto futuramente no mundo da medicina. Porque diante disso eles pretendem fazer com que células dentro do seu corpo, criadas em laboratório, possam medicar você no momento em que o corpo comece a ter uma doença específica. Então é um negócio muito louco. Não tinha visto isso aí não. Bem interessante. Pesquisando. Por isso que você não viu, porque a galera tava focada, a mídia tava focada, a população focada em jogos de futebol. Todos os grandes grupos, né? Se você for pensar, até o próprio YouTube, né? Com a Cazé TV, porra. Sim. Tava todo mundo lá, velho. Exatamente. 24 milhões de visualizações, de pessoas ao vivo. E bateu todos os recordes possíveis. E se você raciocinar, a gente tem lá o Cazé, um jogo lá com, 24, 25 milhões de pessoas assistindo. Na verdade, não são nem pessoas, né? Porque, por exemplo, coloca numa casa ali que tem 5, 10 pessoas juntas assistindo, né? A gente tá falando de 25 milhões de aparelhos. Mas por trás daqueles aparelhos, quantas pessoas tem ali, né? Então você multiplica isso, no final, você pode chegar em quase toda a população brasileira. Né? Concentrado em pouquíssimos canais, né? Tanto que, cara, pra gente, a audiência nesse período de Copa foi complicado, né? Você fala, pô, não tá entregando, que a gente tá errando. Aí depois eu falei, não, é só a Copa, vamos continuar fazendo. É a Copa. E depois os vídeos vão ser entregues. É isso aí, exatamente. Mas e aí, a criação do futebol, né, por maçons. Controlada pela maçonaria. Criado por maçons. Isso comprovadamente, você tá falando, tem dados, tudo certinho, tá? A maçonaria foi a criadora do futebol, né? O grande problema disso, hoje, eles estão por trás do futebol. O futebol, ele tem hoje, ou proporciona aquilo que a gente acabou de falar, que é algo muito importante, visibilidade, visualizações. A atenção hoje é uma das moedas mais importantes do mundo. Total. Porque com a atenção das pessoas você consegue fazer praticamente tudo. Não só vender um produto, não só simplesmente oferecer algo, mas principalmente controlar uma narrativa. E é isso que acontece.
A gente falou deles darem uma notícia boa como o lance das células e isso não chegar a ninguém praticamente. Mas e as coisas ruins por trás disso? Como você falou, passar uma pauta lá no Congresso que ninguém vai estar nem sabendo, né? E fora Mas lá isso... no começo, foi com esse propósito? A criação do futebol? Imagino que não. Não. Porque os maçons, né? Muitas vezes arquitetos, engenheiros e tudo mais... Sim. Criaram ali, às vezes, precisamos de um esporte aqui pra essa galera. Isso. Acredito que foi algo... como genuíno você... mesmo. Genuíno. Na ideia de fazer um divertimento, algo assim. Conforme os anos foram passando, viu-se uma oportunidade de ter em mãos ali uma ferramenta muito forte. E possivelmente uma das mais fortes hoje. Porque qual é o evento que você consegue pensar um show ou algo específico nos dias atuais que faça com que praticamente todas as pessoas do mundo voltem os seus olhos para um local? Para mim, o maior evento que existe é a Copa. Fosse uma grande tragédia, né? Uma grande tragédia também poderia concentrar o olhar, mas mesmo assim não seria por tanto tempo. Por um mês, você concentrar a audiência mundial. É bizarro. Você pensar o que é a Copa. É isso aí. Né? A gente pensa, por exemplo, morreu o Papa lá. Mas nem todo mundo é católico, né? Então, você vai para países da Ásia ali, onde tem outras religiões, religião hindu e tal, os caras não estão nem aí. Mas aí, o futebol, não. Mesmo que o país do cara não esteja na Copa, muitas vezes, por exemplo... Você pega Bangladesh, os caras assistindo jogos do Brasil. No terremoto lá da Venezuela, tem vídeos do cara assistindo o jogo do Brasil, de repente a televisão dele começa a balançar, aí ele vai filmando ao redor do apartamento dele, tá tudo balançando... O cara, no terremoto, ele tava assistindo o jogo do Brasil e Escócia. Entendeu? Que maluco. Então, foi algo assim... que a gente pode dizer que prende a atenção do mundo todo. E é um evento gigantesco de 4 em 4 anos. E aí a gente puxa para um outro lado. Né? Se a maçonaria controla política, religião, controla a mídia e o futebol, e a maçonaria é uma sociedade que é envolvida com espiritualidade, de certa forma, porque quando você tem ali veneração a Salomão, quando você tem ali veneração a entidades como Javé, Baal, Osíris, Jabulon, né, a trindade maçônica, você está falando de um mundo espiritual. Tanto é que você não pode nem ser ateu para ser maçom. Você precisa ter, de certa forma, uma crença em algo superior, não importa o que seja, mas você precisa acreditar nisso para que você possa adentrar na sociedade maçônica. E aí o que acontece, né? Se a gente está falando do mundo espiritual e a Copa é um evento em que os olhos estão voltados para lá, você tem ali uma egrégora sendo formada. É uma energia, é um ritual. E é aí que começa a especulação das teorias por trás de tudo isso. Porque a gente não está falando só do mundo físico, de passar uma pauta ou de uma informação que ocorre por trás nos bastidores de tudo isso. A gente está falando de uma energia que está ocorrendo ali também de forma espiritual, onde as pessoas estão voltando os seus olhos, dedicando o seu tempo, colocando a sua energia, a sua vibração, a sua frequência, seja fisicamente lá ou remotamente, né, online, mas não importa. Ela está colocando aquilo para aquele determinado assunto e para aquele determinado momento. Tá? As rotinas se alteram, né? Você pensa Totalmente. Jogo de Copa, ou então época de Copa, cara, a rotina do estúdio aqui mudou, a rotina da minha casa, os encontros foram diferentes, os eventos foram diferentes. Então se muda, cara, se muda todo o meu arredor, imagina a nível mundial, né? E aí, a abertura. Começa lá, abertura de Copa. E aí, é aí que começa. Né? Umas coisas muito estranhas. Eu vi lá os símbolos sendo feitos. Aí você começa, não, é coincidência. Mas aí você trouxe vários pontos que eu até quero que você fale. Perfeito. Todos os pontos que apareceram ali naquela abertura de Copa que chamam a atenção. Né? Para começar, a gente teve uma abertura que foi diferente de todas as outras. Uma abertura que rolou em 3 países, né? Canadá, México e Estados Unidos. Inicialmente, eles começaram fazendo ali no México. Uma abertura com toda a simbologia azteca. E é aí que começa, Carlos, o grande problema de tudo isso. Por quê? Dentro dessa abertura, e o que você não concordar, aí você pode ir me falando, mas vou te falar o que eu analisei ali. Você encontra muita simbologia. Primeiramente, simbologia ritualística de sacrifícios.
aquela pirâmide que eles ergueram onde colocaram a taça, ela vai lembrar, obviamente, uma pirâmide asteca, porque a gente está falando de algo que está sendo celebrado ali pelo México. Naquela pirâmide asteca eram feitos rituais de sacrifícios humanos. E aí você fala, tá, mas você tá falando de algo histórico, né? Algo que aconteceu na civilização dos caras ali. Algumas imagens que você tá falando a gente vai colocar na tela ao longo do episódio. Fechou, beleza. Então, você tem inicialmente aquela pirâmide ali no meio. Curiosamente, cara, a pirâmide traz 3 escadas, cada uma com 11 degraus. E eu costumo contar o número porque a gente consegue enxergar a numerologia por trás disso. A gente já tem o número 33. Caçando pelo ovo, né? Tá caçando. Pode ser. Mas a gente contou ali 33 degraus, que é um número maçônico. No meio da taça, a gente tem um símbolo, que é um símbolo da espiral. A espiral, pelo FBI, foi colocada alguns anos atrás como um símbolo usado por predadores. E eu vou falar em meias palavras aqui, por conta do algoritmo mesmo da plataforma, e até por respeito aí em quem está assistindo, né? Então a gente tem um símbolo utilizado por predadores, pessoas que fazem mal para crianças, por exemplo. Acho que dá para entender o que eu tô falando, né? E aí, esses símbolos estavam lá, tanto nos tambores que eles estavam batendo, quanto na taça. Pessoas falaram, isso era um símbolo maia, sei lá, um símbolo asteca, beleza. Mas, qual é o grande problema disso? O grande problema é que, no meio dessa cerimônia, você enxerga uma simbologia que vai somando-se a tudo isso. A cantora Belinda, né, aparece fazendo o seu show e logo de cara, no início da música, ela faz o símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê, que é um dos principais símbolos da maçonaria. Né, o olho que tudo vê, ele traz o símbolo de uma nova ordem secular. E ela fazer esse símbolo televisionado para o mundo todo, logo na abertura da Copa, na primeira delas, onde foi a que teve mais audiência, já tem um grande significado. E aí a gente vai somando todas essas informações para o pessoal entender. O que a gente falou a respeito da espiral soma-se à cantora Shakira, que se apresentou junto com outro cantor, curiosamente, com o nome de Burna Boy. Não sei se você chegou a reparar nisso. Eu não conhecia, mas eu vi. Burna Boy. Você separa ali o Burna. Ele traz um código, né? Burn a Boy. Isso, em inglês trazido para o português, nós temos queime um garoto. Queimar um garoto é uma referência ritualística de sacrifício humano, onde, se você ler as escrituras, se você ler a Bíblia, você vai ver que existia um deus cultuado por Salomão no final da vida dele, curiosamente, chamado de Moloque. Sim. Os sacrifícios feitos a Moloque, e a Bíblia fala muito disso, né? De não se entregar os seus filhos e filhas a Moloque. E ele requeria sacrifícios de bebês. Então as pessoas jogavam ao fogo ali, né, um bebê, menino ou menina, vivo, como uma oferenda a Moloque. Isso já aconteceu muito no mundo, né? E acredito eu, ao meu ver, que ainda acontece hoje de forma subliminar. Ali o que a gente está vendo são símbolos que remetem a sacrifícios humanos. A gente tem a pirâmide falando disso, a gente tem a espiral que fala dos predadores de crianças, a gente tem o Burna Boy, a gente tem ela fazendo o símbolo daqueles que controlam o mundo do futebol. Aí tem outras... No Canadá você falou que tinha um hexágono também, né? Exatamente, aí a gente soma com tudo isso, né? Lá no Canadá, a gente viu eles levantando uma taça que tinha mais ou menos um tecido que lembrava uma serpente. A gente tinha o hexágono, porque uma bola de futebol, ela vai fazer a junção ali entre hexágonos, né? Se você for ver as costuras da bola, ela forma quase que a imagem de uma colmeia. A colmeia... Depende da bola, né? Vai depender. Tem uns que são de pentágonos, tem uns que são de hexágonos, tem outras e algumas são mescladas, né? E tem outras que são um formato tipo jabulani, assim, que é um... Isso. Lá, no caso, eles colocaram um hexágono mesmo. Por quê? O que significa o hexágono? É um pedaço de uma colmeia. A colmeia, ela traz a referência da consciência coletiva da massa. Porque, tendo os olhos das pessoas voltados ali para aquele evento, você tem um controle de consciência coletiva. O ritual, ele trabalha na área espiritual, quando a gente fala a respeito de sacrifícios, e realmente pessoas morreram e morreram bastante ao longo desses dias de Copa. Só você reparar que isso aconteceu de uma forma maior do que o normal, e principalmente envolvendo o Brasil, e eu já vou falar sobre isso. Então você tem pessoas perdendo a sua vida de forma brutal,
de forma que ninguém entende o porquê aquilo aconteceu e de uma forma maior do que o normal. Você tem o controle da consciência coletiva. Lá, naquela apresentação do Canadá, aparece uma cantora também que se chama Eliana, onde ela tem símbolos nas mãos que muitas vezes ela aparece no seu Instagram ou nos seus shows com o símbolo do olho que tudo vê também nas mãos, cantando uma música que se chama Illuminati. Né? Então a gente está fazendo, de certa forma, uma homenagem ali aos senhores do mundo, porque os Illuminati são conhecidos como aqueles que controlam o mundo atualmente. São 13 famílias, não sei se a gente já comentou sobre isso no outro episódio, né? Falou. Mas são famílias que estão acima de sociedades secretas como a maçonaria. Hoje eles controlam e dominam o mundo. São conhecidos como os Illuminati. E aí, ela faz a canção, né? Ela canta essa música que tem o nome deles. Quando a gente vai para a abertura que houve nos Estados Unidos, você vê claramente ali o símbolo do esquadro e o compasso, né? Eles fazem ele de uma forma meio torta assim, quando a câmera abre, mas você percebe que todos têm símbolos com ligações de maçonaria, de famílias que controlam o mundo, símbolo da pirâmide com o olho que tudo vê e ritualística de sacrifício. A partir dali, a gente teve as 3 apresentações. Cara, a partir dali, coisas começaram a acontecer. Por exemplo, a gente viu uma garota que foi arremessada de uma ponte em um pulo de corda, entre aspas, sem corda. Que foi uma garota que se chamou Eduarda, onde foi um negócio em que ninguém entende até o momento como 3 caras puderam erguer ela e jogar ela daquela ponte daquele jeito. De Copa? Foi praticamente no dia seguinte, depois da abertura. Inimaginável, né? Um monte de gente olhando filmando ali. É quase que se aquelas pessoas estivessem hipnotizadas a ponto de não perceber, ou pelo menos quando perceberam, não se mobilizarem rápido pra falar assim, cara, segura aí, não tem a corda, velho. Ninguém colocou a corda nela. Ela não... Ou ela mesmo. Exatamente. Se eu me jogar, eu não tô sem corda ainda. E não é curioso? Na pirâmide azteca, essa era uma das formas de se sacrificar pessoas. Erguia-se a pessoa e jogava lá de cima da pirâmide, naquela escada. Isso tem alguma coisa a ver? Não. Eu não tô dizendo que isso está realmente interligado. Mas eu tô dizendo que é curioso observar a ligação de uma simbologia com algo que aconteceu e que chamou a atenção não só do Brasil, mas do mundo todo. Sim, foi bizarro. Porque em todos os outros vídeos que eu assistia, e de repente começa a aparecer pra gente vídeos de bug jump, né? Mesmo que a gente nem busque isso em redes sociais aí, começa a aparecer porque você fica vendo ali, às vezes, um pouco mais do que o normal. O algoritmo entende, vamos entregar. E aí começa a entregar. E nos comentários eu via pessoas de outros países falando assim, no Brasil o pessoal nem usa corda mais. Tipo, poxa, umas piadas trágicas, mas percebe-se que aquilo chamou a atenção do mundo todo. Lógico. Né? Passa-se alguns dias, a gente tem algo bizarro, talvez não quanto esse das cordas, mas que acontece também. No Rio de Janeiro, 2 helicópteros se chocam. A gente tem ali 2 helicópteros, né? A gente pode já puxar, a gente falou de numerologia da outra vez, né? 2 é 1 mais 1, com 6 pessoas dentro. O 6 é o 9 de ponta cabeça. E eu citei, possivelmente devo ter falado isso no último episódio que a gente gravou também, em que a gente fala a respeito de numerologia sacrificial. E o número 911 é um desses números. Tanto é que a gente teve o 11 de setembro lá no ano de 2001 e a gente soma isso que aconteceu do helicóptero, né? 2 helicópteros, 1 mais 1 e 6 pessoas perderam suas vidas lá. É o 9 de ponta cabeça, trazendo uma numerologia subliminar do número 911, em que é algo quase que absurdo 2 helicópteros se chocarem. Se você estudar um pouco mais sobre a parte de história da aviação, você vê que isso é algo muito raro. Muito raro. Pode acontecer? Pode, beleza. Mas é muito raro. Dentro desse helicóptero tinha pessoas que eram famosas. 2 desses caras, desses 6, né? Um deles era o Oliver Tree, o cantor americano, que perdeu sua vida e que tinha muita simbologia em seus clipes. Ele fez uma mensagem preditiva da sua própria morte, onde ele aparece. Olha que curioso, não sei se você chegou a ver isso, Carlos. É até interessante, cara. Eu não trouxe essa imagem, mas se conseguir colocar aí na tela, foi um dos clipes do Oliver Tree, chamado Flowers. Ele aparece como um piloto de avião ou de helicóptero no meio de 2 helicópteros. E nessa música ele fala assim, olha, coloque flores na minha lápide, porque
ele vai odiar alguém até o dia da sua morte. Entendeu? Então, o cara tá colocando dentro das suas músicas, do seu clipe, uma mensagem preditiva. Tem um outro clipe dele que se chama Hurt, que aparece um carro pegando fogo, porque os helicópteros caíram em cima de um estacionamento de carros elétricos e pegou fogo naqueles carros todos ali praticamente. E aí nesse clipe aparece ele sendo empurrado em uma maca do lado de um carro pegando fogo. Quando tiram um óculos escuro, os dois olhos dele estão sem a íris, né? Estão brancos assim, e ele já naquele saco de... Não sei como é que chama aquele saco quando a pessoa... Saco do ML. O saco do ML. Falar assim, né? Então, mais uma mensagem preditiva do mesmo cantor falando a respeito da sua própria morte. Tá? O outro cara que morreu era um youtuber argentino, por coincidência, chamado Gaspi. Nos últimos vídeos que o cara postou no YouTube, exatamente no minuto 14:06, você vê ele morrendo. E ele morreu no dia 14/6, que curiosamente também foi o mesmo dia do aniversário de Donald Trump. Onde na Casa Branca ele estava fazendo a festa do UFC lá. E aí a galera já puxa, né? São rituais de sacrifício. Será que isso tem a ver com Trump? Será que isso tem a ver com a Copa? Mas, pela numerologia, pela simbologia de tudo como aconteceu e por algo ainda maior, pode-se entender que algo no mundo espiritual estava acontecendo. E aí a gente volta os olhos à capa da revista The Economist. Não sei se comentamos sobre a capa também. Não sei se você conhece as teorias que envolvem a capa ou se o pessoal aqui conhece, mas eu vou falar rapidamente. Pode falar. A revista The Economist, ela é controlada por uma família hoje que se chama Rothschild. Tá. Nós citamos essas 13 famílias aí conhecidas, a gente pode falar assim numa forma, eu considero uma forma debochada de se falar, os Illuminati, né? A gente fala Illuminati, a gente tá falando de uma teoria da conspiração, né? Pessoas que não existem, mas sim, cada uma das 13 famílias existem. Uma delas são os Rothschild, eles são os banqueiros, são os caras que hoje controlam o dinheiro no mundo. Né, eles têm bancos, inclusive fazem negócios com o Brasil, controlam bancos aqui no Brasil também. O Lula, o presidente atual, ele foi um dos presidentes que mais deu lucro aos bancos. E o Lula, ele foi financiado pela revista The Economist na sua campanha eleitoral da última vez, possivelmente vai ser nessa também, porque ele está fechado com todos esses caras que são banqueiros. Né? Ele é o cara que mais dá lucro a banco, ou possivelmente o presidente que mais deu lucro a bancos. Né? Então os Rothschild controlam a revista. Todo ano eles postam uma capa chamada The World Ahead, que é o mundo à frente. Essa é a capa desse ano. Eles postaram essa em dezembro de 2025 com a agenda de forma subliminar para o ano 2026. Uma agenda anual aí. Eles já fazem isso há décadas, tá? Tá. O que o pessoal começou a perceber ao longo dos últimos anos? Que essas imagens que eles colocam nas capas parecem que elas começam a se cumprir ao longo do ano. Mas esse é um prato cheio para conspiracionista, né? Exatamente. Porque você faz uma imagem cheia de elementos, cara, pode ser o que for. Eu crio 10 histórias para cada uma dessas imagens, né? Quase, né? Por exemplo, eu cheguei a colocar depois aqui um relógio em volta dessa capa, porque a gente percebe que quase que ela segue um cronograma, que aí já fica até mais difícil de você criar uma história, porque de repente aquilo que tá em certo momento da capa começa a acontecer exatamente no mês a qual tá se encaixando esse relógio. Tá? Você tá imaginando aqui uma timeline. Então vamos imaginar um 12 lá em cima, onde a gente começa o mês de janeiro no meio ali, puxando no sentido horário mesmo, tá? Aqui embaixo a gente teria o mês de junho, julho, sabe? E vai até o final lá em dezembro. Olha que interessante. Você tá vendo a mão algemada ali? Quando você corta no meio essa capa, você vê que essa mão algemada, e eu cheguei a espelhar esse lado esquerdo com o lado direito, ela remete a uma pessoa com os dois braços algemados e forma-se um rosto de bigode, mais ou menos, ali no meio. O que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2026? Foi a prisão de Nicolás Maduro, onde Donald Trump conseguiu prender ele, curiosamente, em uma missão que durou, sabe quanto? Você viu isso sendo noticiado? Segundos, né? 47 segundos. Sabe por quê? O número 47 é a abertura dos graus no compasso maçônico. Donald Trump, ele faz parte disso, assim como praticamente todos os outros presidentes dos Estados Unidos e os pais fundadores ali. Tanto é que George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele tá representado em uma estátua no Museu Natural, da História Natural em Washington, na mesma posição que Baphomet.
Ele tá sentado com uma mão apontando para cima, uma espada apontando para baixo e um trono. Sim. Se você coloca a imagem de Baphomet do lado da estátua de George Washington, você vai ver que é igual. Igual. E a planta da cidade de Washington... Uma coisa assim. São 2 dedos para cima, né? Dedos só, né? A planta da cidade de Washington, ela tem símbolos maçons. A estrela de 5 pontas, o pentagrama, o esquadro e o compasso. Até então, tudo bem, né? Porque quem construía, os maçons construíam. Sim. Exatamente. Os Estados Unidos é um país maçom. E eles não escondem isso. Sim. Né? Eles, hoje, talvez, eles tentem colocar uma base mais cristã, protestante e tudo, mas é um país que foi construído com uma fundação maçônica. Tá? E Trump, assim como outros presidentes, como George W. Bush, que ele fazia parte da Skull and Bones, que é um braço de uma sociedade secreta já dentro da maçonaria, né? Trump também faz parte disso, né? Então, você tem ali a prisão de Nicolás Maduro em 47 segundos, que traz a numerologia da abertura do compasso, e por aí vai. Quando você vai vendo, você vai passando, você tem ali um navio que, curiosamente, traz a referência de um presente de grego, né? Um navio que ali na frente dele, na proa, se eu não me engano, né, embaixo ali, você tem a pirâmide com o olho também, o mesmo que a cantora ela fez, né? O navio trazendo presente de grego, a gente pode enxergar até mesmo pelo lance do hantavírus, daquele navio lá que estava com vírus ali dentro, que algumas pessoas perderam suas vidas, e por aí a gente vem indo. Ali embaixo a gente tem o jogador de vermelho chutando a bola, que possivelmente dá início a todo esse caos que nós estamos vendo. Curiosamente, uma das teorias era quem iria ganhar a Copa? Cristiano Ronaldo. Eu pensei que era o Portugal, né? Olhando assim, porque no ano de 2025, no ano passado, ele foi lá no Salão Oval, recebeu uma chave em mãos de Donald Trump. Então, eu pensava assim, cara, esse cara de vermelho é o Cristiano Ronaldo. A última Copa, né, do Cristiano Ronaldo, então os caras vão fazer com que Portugal ganhe, né? Beleza, essa foi uma teoria. Que foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Só que quem ganhou realmente foi uma seleção de camisa vermelha, que é a Espanha. Mas é outro tom, né? Mas a gente tem uma mensagem subliminar aqui, né? Quando a gente olha ali, você vê os caras de cabeça para baixo já mais ou menos nesse mês de junho. Os caras que estão lutando boxe, eles estão perto ali de umas folhas. Porque se você olhar na capa inteira, só tem um lugar que você vê 3 folhas ali. Você consegue ver tipo folhas de planta? Sim. Porque o cantor Oliver Tree, em inglês, significa oliveira, né? Tree é árvore, Oliver de oliva talvez, mas Oliver Tree seria a árvore da oliva, né? A oliveira. Então você vê uma planta ali e o Gaspi, que era o argentino, ele era um boxeador. E no mesmo dia que ele morre, é o dia que tá tendo UFC na Casa Branca, né? Então, você tem os boxeadores aparecendo bem naquela parte ali. E as plantas ali também, né? Beleza, a gente continua. Logo depois você vê a taça de vinho sendo derrubada ali. Você consegue ver? Sim. Porque logo depois, no dia 24, a gente teve o terremoto na Venezuela. E o que isso tem a ver com tudo, né? Se você olhar, tem 2 taças de vinho sendo derrubadas na capa, né? Somente essas 2. Foram 2 terremotos na Venezuela, um atrás do outro. Aqui você vê que tem um tremor de terra derrubando a taça de vinho. A seleção da Venezuela é conhecida como La Vino Tinto, né? Ou a seleção vinho tinto, pelas cores que eles usam. No momento em que a gente estava assistindo Brasil contra Escócia, aparece curiosamente no frame lá que eles colocam no meio do jogo, insert, né? David Beckham tomando ali uma taça de vinho no mesmo minuto em que se inicia o terremoto na Venezuela. Era o Beckham? Ou era o Leonardo Era o Beckham. Era o Beckham? O Leonardo DiCaprio apareceu depois no outro jogo, que foi Brasil e Noruega, onde tava Jay-Z, que aí já são os amigos de Puff Daddy, né? E a galera do Epstein também. Ele aparece... Sim, tem várias histórias bizarras. Né? E eles fazem questão de mostrar Chris Rock, que foi um dos caras que também é amigo de Puff Daddy, comendo um pedaço de pizza. Eu vi isso. E o pedaço de pizza... Achei curioso esse pedaço aí. É curioso, porque o termo pizza nos arquivos Epstein, assim como outros termos ice cream, macarronada, pasta, né? São códigos que esses caras utilizavam para falar a respeito de menores de idade, bebês, crianças. Então eles davam códigos de acordo com a idade, de acordo com aquilo que eles queriam se comunicar e não deixar tão explícito nos e-mails. Os caras falavam assim, tô te levando 3 pizzas amanhã às 2 horas da tarde. Aí, cara, depois que começou, vazou, você vai olhar lá, você vê,
3 pizzas às 2 horas da tarde, o cara não tá falando de pizza, né? Uhum. Até porque dificilmente alguém come pizza de tarde, na hora do almoço, assim, né? E outra, 3 pizzas, ou uma pizza com 7 queijos. Tipo, cara, é estranho. Muito queijo. Aí depois é muito queijo. Aí você percebe que eles não estavam falando disso, né? No final eles estavam falando nem de comida, né? Eles estavam falando de outra coisa, tá? E aí você vê que fazem questão de mostrar o Chris Rock comendo um pedaço de pizza lá, no mesmo jogo que o Jay-Z tá lá. O Jay-Z, se você colocar no Google aí, você vai ver que ele faz esse símbolo constantemente com Beyoncé. A Beyoncé é conhecida como a Queen Bee, né? A rainha abelha. Por quê? Esse sentimento de abelha, de colmeia, é aquele que eu citei no início aqui, que a gente estava falando a respeito da Copa. É controle de consciência coletiva, controle de consciência da massa. E é isso que eles estão fazendo. Então você tem todas essas coincidências acontecendo com pessoas perdendo as suas vidas. Aparentemente, rituais de sacrifício. Assim como eram feitos pelos astecas lá, pelos maias, e assim como eram feitos por aqueles que cultuavam Moloque, Astarote, Baal, Salomão, por exemplo, que é venerado dentro da maçonaria, e assim como a gente está vendo acontecer. No dia 24 de junho, dia do aniversário de Lionel Messi, curiosamente, a gente tem o terremoto, então, que eu citei da Venezuela. Milhares de pessoas, infelizmente, perderam suas vidas, e o que aconteceu depois ali? Bebês começam a desaparecer, principalmente de hospitais, depois de resgatados. Eu tenho vídeos de pessoas falando isso, pessoas que são de lá. Eu tenho vídeos de entrevistas públicas em que, por exemplo, uma mãe chega e fala assim, olha, eu tenho 4 filhos, todos os meus filhos, graças a Deus, foram resgatados. Mas eles chegaram no hospital com o nome tal e foram registrados com um sobrenome diferente. E hoje eu não sei onde estão meus filhos, levaram meus filhos. Então sumiram com os bebês dela, né? E assim como outras também que relataram a perda dos filhos lá. A gente tá falando de rituais a Moloque. E a gente vê isso de forma subliminar, tanto na abertura da Copa, quanto na finalização da Copa. Mas antes da gente avançar, a gente falou de abertura. Boa, que aqui. A gente vai falar sobre o durante. Beleza. Mas qual que é a sua teoria? O que tá por trás disso? Alguém, né, ou algum grupo está arquitetando de uma forma absurda para colocar esses... Porque assim, organizar evento é foda. A gente faz aqui... produção de eventos, né? Eu tô envolvido em eventos que não chegam aos pés da Copa, eventos com 2.000 pessoas e tal, que dá um puta trabalho. São várias coisas que saem fora do script, né? E você tem que ficar contornando ali para as coisas darem certo. O que você imagina? Que tem um grupo por trás, contratando agências, contratando produtores e colocando esses mínimos detalhes, porque, cara, vamos lá, no evento tem que ter ali uma pirâmide, tem que ter um olho, tem que ter um evento, tem que ter um cantor que tem esse nome. Cara, não consigo imaginar, assim, esse nível de arquitetura para um evento dessa proporção. Você pensar que tem esses micro detalhes que foram pensados com... Posso ser muito inocente, ou ao contrário, tipo, pensar que tudo isso realmente foi arquitetado seja uma inocência. Eu queria saber a sua visão, assim, de como é a arquitetura de tudo isso. Sim, na minha opinião, é um grupo de pessoas e que a gente não tá falando só do lado físico. Não é simplesmente só colocar um símbolo ou um número lá. A gente tá falando de energia, a gente tá falando de frequência, a gente tá falando do mundo espiritual. Porque para mim, esses caras trabalham muito mais na energia, na frequência e no espiritual do que exatamente no físico aqui. E quando a gente fala de rituais de sacrifício, a gente tá falando de invocação de algo ainda maior. Né, para que a pessoa entenda, ela precisa assistir esse episódio desde o começo. Né? Se alguém tá assistindo aqui do meio, é legal pegar do começo e reassistir, porque quando eu chegar lá no final, a gente vai fechar todo esse raciocínio. Tá? Então, tudo isso é muito bem pensado, muito bem arquitetado. Cada número que a gente vê, por isso que eu falei, cara, eu contei os números ali, você observa os números de tudo que tá acontecendo, do lance do Oliver Tree, porque isso é algo que se chama gemátria. Tanto quando se transforma palavras em números, tanto quando se transforma números em energia, em frequência. E tudo isso está interligado. A ideia de um ritual como esse, em que aparece cada um desses detalhes, são várias. Por exemplo, primeiro, comunicação entre os grupos. Uma capa como a The Economist, ela não é uma capa que é feita para nós. Por exemplo, para mim, um teórico da conspiração, para ficar decifrando aqui e fazendo vídeo. Não, cara, isso não é para mim.
Você se auto-intitula teórico da conspiração? Eu me auto-intitulo um teórico da conspiração, né? Achei que fosse até ofensa, né? Pode ser, porque muita coisa não é nem mais teoria, né? Igual quando a gente viu o lance do Epstein lá, que se confirmou que muita coisa que era teoria se tornou realidade, aí passou a ser fato. Mas assim, é um termo popular que pra mim não me incomoda também ser chamado, tá? E aí, essa capa ela serve como um periódico de comunicação entre eles, entre uma elite. Não é pra nós, né? Uma elite que trabalha no mundo físico e no mundo espiritual. Tá? Não é só material, não é só controle físico de coisas aqui, de população. É algo que vai além. A gente tá falando de frequência, de energia e de espiritualidade. Então, quando eles fazem uma capa como essa, eles estão se comunicando. É um periódico. Por exemplo, a gente teve uma propaganda da Nike e você falou uma palavra muito curiosa aqui. Você falou sem querer rasgar o script ou mudar um script. A Nike, ela fez uma propaganda agora na Copa que eles investiram milhões, e realmente milhões, porque praticamente todos os jogadores caros que eles têm ali na alçada da contratação deles participaram dessa propaganda. E o nome dessa propaganda foi Rasgue o Script. Algo que viesse mudar o script. Eles mostram nessa propaganda os jogadores sendo controlados. Por exemplo, o Mbappé, ele vai e chuta a bola pro gol. Parece que ele tá no meio do estádio do jogo. De repente, desliga-se as luzes, some todo mundo da arquibancada, aparece um chroma key ali atrás dele, um diretor xingando, bravo, falando, cara, não é pra você ter chutado, era pra você ter cabeceado a bola nesse gol. O que eles estão mostrando ali de forma subliminar? Que os jogadores são controlados nos bastidores. Que o que eles fazem ali é algo orquestrado, que não é algo natural. Quando a gente assiste o jogo, principalmente jogos de Copa, jogos como uma final da Copa, não é algo que acontece aleatoriamente ali e vamos ver quem é que vai ganhar. Não, parece que, pelo que a gente vê pelo andar da carruagem, é algo que já foi meramente planejado antes de tudo ocorrer. Tá? E o comercial da Nike mostra isso. E aí eles mostram um cara se levantando no final, que seria o Haaland, aquele da Noruega, né, que chamou bastante atenção nessa Copa, e que também traz um uniforme vermelho. E aí a teoria mudou pra nós. Por quê? Não, agora é o Haaland. Cara, o cara de vermelho não é Cristiano Ronaldo, né? Mas no comercial de rasgar o script, né, ele aparece chutando a bola no final como chute que tá sendo dado aí na capa da revista. Então você pensa, cara, é mais um periódico de informação, de comunicação dessa elite, porque as propagandas, filmes, a indústria musical, tudo isso trabalha nessa parte de comunicação, né? E aí, a gente não conseguiu decifrar exatamente o que era, mas a gente sabia que estava havendo essa comunicação ali entre esses periódicos, né? E quando você vê isso, você vê que não é pra nós. Mas eu penso que esses caras, esse grupo que tá lá em cima, controla tudo isso de uma forma muito bem planejada, controla número, controla símbolo, controla o que vai aparecer. Por exemplo, cara, tem que aparecer o cara lá comendo pizza, tem que aparecer o outro lá bebendo vinho, sabe? Tem que aparecer isso ou aquilo. O Plugado mudou, e não só de endereço. Agora, além do estúdio audiovisual, temos espaço para eventos corporativos de até 32 pessoas. Em parceria com a Agence, estamos na Berrini, grande centro corporativo de São Paulo. A gente produz vídeos corporativos, podcasts criativos, faz lives e agora também temos um painel de LED fixo de 8 metros de largura que nos permite criar diferentes cenários e atmosferas. Estamos prontos para receber seu encontro corporativo e produzir seus conteúdos. Esse é o Plugado. Novo espaço, mais possibilidades e a mesma essência. Vem produzir com a gente. É muita muito coisa. Bem planejado. É muita coisa. Muito... Eu te falo isso também, pensando naquele papo que a gente teve lá do comercial que eu fiz do Big Big, em que muita gente colocou, não, isso aí é pura conspiração, Illuminati e tudo mais, e foi pura coincidência. Sim. Né? E aí eu fico pensando, pô, vários elementos desse pode ser simplesmente coincidência. O cara comendo a pizza ali e o cara pegou o take dele. Eu tive outro caso que aconteceu comigo recentemente também. Eu não sei nem se eu posso falar aqui abertamente pessoal sobre o Pablo Marçal. Tive com ele recentemente. Há 2 anos atrás fiz um vídeo de um folder que ele fez lá na época das eleições, desculpa. E aí ele coloca, se eu não lembro
errado aí, ele coloca uma mão no olho fazendo o M, né, de Marçal, cobrindo um dos olhos, e parecia que aparecia uma pirâmide ali por trás dele e tal, você né? já falou, na época. E meio que eu estava apoiando ele ali nas eleições, porque ele era um cara que eu particularmente já gostava dele, mas quando eu vi aquilo eu me assustei. E aí o meu público veio falar, Thiago, olha isso e tal. Aí eu peguei e fiz um vídeo. Falei, cara, pra mim ele virou a casaca aqui e ele já mostrou a simbologia dele, ele tá servindo esses caras, né? Isso foi 2 anos atrás. Passou uns dias, o Marçal mandou uma mensagem, falou, Thiago, eu juro, cara, eu não tô fechado com ninguém, não sou maçom, né? Cara, isso quem fez pra mim foi uma agência e tal, e o cara da agência entrou em contato comigo e falou, Thiago, fui eu que fiz, velho. Eu nem sabia disso. Nem sei o que é. Né? Então. E era muita coincidência. Tanto é que aí agora, aí de lá assim, pra cá, meio que eu e o Marçal a gente veio se falando, e aí há mais ou menos um mês e meio atrás, ele me ligou, ele falou, cara, vem gravar no Talks aqui comigo pra gente conversar sobre aquele lance lá. Eu falei, vamos, velho. Aí eu fui. Aí chegou lá, ele falou, cara, eu não sou fechado com ninguém, nem sabia disso. Né? E ele falou. E eu acreditei nele. Tanto é que a gente meio que ficou amigo até hoje, assim. E ele até me salvou recentemente, cara. Eu perdi uma conta no Instagram. Quando chegou em 1 milhão, me derrubaram minha conta. Ele é mestre em perder conta. Putz, aí eu lembrei dele. Eu falei, não, cara. Aí liguei pra ele, já era quase meia-noite. Falei, cara, derrubaram minha conta, velho. Aí ele falou, não, segura aí. Aí ligou pros advogados lá. No outro dia, os caras recuperaram minha conta. Caramba. E aí, sou até grato demais por isso, mas é um episódio que eu lembrei de você. Eu até comentei, eu falei de você pra ele. Eu falei, cara, aconteceu algo parecido com o Carlos lá, que ele fez uma propaganda anos atrás e que usou símbolos, né, que lembravam as tatuagens lá, mas que ele não tinha nada a ver com isso. Então, e aí as pessoas acham, né? E simplesmente foi uma mera coincidência. Mas nesse lance da Copa, pra mim... tem muitas, seria muita coincidência em cima de coincidência, então, mas é porque é muita coincidência, porque é tudo muito. É muita coisa. Então assim, porra, são 3 países fazendo vários eventos simultâneos, várias coisas acontecem. Então assim, quem quiser e quem tem essa habilidade, né, de encontrar os elementos, né, entender ali toda essa análise visual, mano, o cara vai achar, né? E você é expert nisso, né? Mas vamos falar uma coisa que não é coincidência, foi a demonstração de poder do Donald Trump, né? Perfeito. Tipo, porra, velho, o cara não conhece as regras do jogo, não é possível. Exatamente. Véio. Então o cara vai lá e publicamente fala, pô, é impossível, né, a gente jogar sem a nossa principal estrela do time, porque é muito injusto ele ser punido por um jogo que ainda não aconteceu. Ele falou isso. Sim. Né? Então assim, ou ele não conhece as regras do jogo, ou ele, tipo, tá cagando pras regras e tá falando assim, pô, aqui tá os jogos estão acontecendo na minha casa e quem manda sou eu. Cara, ali... Eu mando e o presidente da FIFA me obedece. Essa é a regra aqui. Perfeito. E aí ele obedeceu. Perfeito. O que ele se aproveitou ali naquele caso, como a gente fala de um controle de consciência da massa, né, um controle coletivo de consciência, ele simplesmente, no meio desse controle, demonstrou o poder que ele tem ali sobre, por exemplo, algo bobo que seria o mundo do futebol, mas que ninguém fez isso como ele fez antes. Então ele só mostrou assim, olha o poder que eu tenho em cima disso. Bizarro. O cara vai lá e pede pra cancelar um cartão vermelho, por exemplo. Tá? Até com conversas com pessoas que são, cara, trumpistas, assim, né? Conhecidos que eu tenho, os caras que, pô, prefiro que o Trump esteja mandando. Falei, cara, qual que é a explicação pra isso? Tipo, ele quis demonstrar o poder. Só demonstração de poder, total. Aquele lance que a gente falou, os olhos do mundo voltados pra lá, ele só demonstrou poder. Isso daí é uma forma de não só mostrar o poder pra população, mas também já de intimidar subliminarmente inimigos. Por quê? Se você falar de guerra, não tem nada a ver, né? Um cartão vermelho, tudo, mas assim, é demonstração de poder. E a FIFA acatou, né? Isso aí. Então... Aí você pensa também, você é o presidente da FIFA. Você tá sediando o evento, cara, que é um dos mais esperados ali. Pô, o evento que é esperado ao longo de 4 anos. Você tem todo um planejamento. E aí você tá com um maluco e você vai... Pô, agora... Não, ô Trump, esquece, eu não vou tirar esse cartão. Você vai se indispor no meio do evento? E aí muita gente falou, não, tem que se indispor sim. Você tem que mostrar quem é que manda. Pô, mas será que manda mesmo? Então... Não. Pô, eu sou só a FIFA, cara. Eu sou? O que é a FIFA perto do poder que os Estados Unidos têm? É verdade. Então, muitos falam, né? Não, o presidente, acabando a Copa, ele tem que ser exonerado, tem que tirar ele, tem que ser substituído, mas, pô, acho que qualquer outro que minimamente tenha
critério e discernimento, ou assim, que tem amor à própria vida, teria feito a mesma coisa. Talvez você tá na terra do cara. Com certeza. Ali ele só se aproveitou de uma situação que todo mundo tava vendo para demonstrar poder, mesmo que seja minimamente, entendeu? Fala assim, até nisso o cara consegue interferir se ele quiser. Né? E realmente foi o que ele fez. Agora, uma coisa que você falou do jogo do Brasil lá, que eu discordo totalmente, que é o Vini Júnior tinha que bater o pênalti, eu vi num vídeo seu. Boa. E aí ele não bateu, porque tinha toda uma ordem de que ele não deve... Cara, tipo, o batedor não era o Vini Júnior. Ó, a gente tem 5 pessoas na seleção brasileira que trabalham para a empresa do Jay-Z. E um deles é o Vini Júnior e o outro o Endrick. Sim. Ali a gente tem não só esse lance de sociedades secretas ou essas pessoas com muito poder, porque o Jay-Z, ele realmente é um cara que hoje ele tem muito poder. É um cara que andava ali... Imaginava-se na música, né? Mas na música, você vê que ele tá expandindo tudo isso, né? E aí, você tem o lance que envolve não só poder, mas envolve muito dinheiro também. As casas de aposta. Em que, não sei se você ficou sabendo, mas as casas de aposta estariam pagando mais se o Vini Júnior fizesse gol no tempo normal do jogo. Por exemplo, se ele fizesse nos acréscimos ou numa prorrogação, não daria nada. Agora, se o Vini Júnior fizesse gol no tempo de jogo, a casa de aposta estaria pagando mais. O Vini Júnior é patrocinado não só pelo Jay-Z, mas também recebe patrocínio das casas de aposta. Sim. Então, logo de cara, ele já tinha o alerta. Cara, nesse jogo você não vai fazer jogo porque a gente vai pagar mais. É só um chamariz pra induzir pessoas a apostarem, porque o Vini Júnior tava fazendo gol em todo jogo. Então, eles fizeram esse chamariz, mas ele não poderia fazer gol. Então, esse foi um dos pontos principais. Ele deixou de bater. Você vê que ele tá com a bola ali pra bater o pênalti. E aí, na hora ali, alguém fala alguma coisa pra ele, ele entrega a bola pro outro jogador que chutou igual uma moça e errou. Entendeu? Então... Não, mas, ó, vamos lá. Pensando agora mente de jogador, ou até pro próprio Jay-Z. Você acha que foi mais lucrativo o Vini Júnior não bater e o Brasil ser eliminado? Ou pra ele, que tem vários jogadores, inclusive na seleção brasileira, o Brasil avançar e chegar pra final seria mais lucrativo? Isso quebra a teoria. Se você tem uma orquestra que precisa ser tocada da forma que ela tem que ser feita, em que a Argentina tinha que chegar com Espanha na final... O Jay-Z, todos os caras já sabiam que o Brasil ia sair fora em um momento do jogo. Em um momento da Copa. Né? Então, ali, a gente não sabe qual a proposta financeira que tá por trás de tudo aquilo. Né? Se, de repente, o Jay-Z já sabe que, cara, o Brasil não vai pra frente nesse jogo do próximo aqui, ele tem que sair fora, ou tinha que ter saído lá no jogo do Japão e não saiu esse aqui, ele precisa sair. Pra ele é muito mais vantajoso, porque há acordos por trás disso que envolvem dinheiro. Né? Então, pro cara, às vezes, perder ali seria mais lucrativo do que ganhar, principalmente quando a gente fala das casas de aposta, que eles também estão envolvidos com tudo isso. Né? Ninguém sabe exatamente quem são os donos de casas de aposta. Os caras têm paraíso fiscal, usam paraísos fiscais aí fora do Brasil. Então, muito dinheiro que rola, muito dinheiro que sai da população brasileira. Muita gente que sofre com isso. Mas só o fato do Vini não ser o batedor oficial e já estava pré-estabelecido que era o outro. O Vini Júnior não tem pulso firme, não é um cara que chama a responsa. Tudo bem, ele tentou chamar a responsa lá. Sim. Mas no momento crucial que ele estava muito melhor no jogo, ele estava muito mais ativo, poderia ter chamado, não chamou, o cara era batedor, ele respeitou uma hierarquia e... Tipo, isso pra você não cara, eu acho que não. Eu vejo que o Endrick também perdeu uma bola na cara do gol. Ali o Brasil... Foi cabaçada. Né? Eu assisti aquele jogo, né? Eu não costumo assistir, mas aquele jogo eu assisti. E ali pra mim o Brasil tinha tudo pra ganhar. E eles quiseram perder. Puta, custa acreditar nisso. É minha opinião, né? Eu jogo bola, assim, cara, o jogador... É igual as teorias da Copa de 98, de que tinha que perder aquela final para a França. Também já vi vários vídeos relacionados. É um dos casos mais... E que, curiosamente, depois do futebol. Depois, em 2022, o Ronaldo ele vem com um símbolo da pirâmide no cabelo, né? Ele corta o cabelo com o formato da pirâmide. A mesma pirâmide que a Belinda fez nessa Copa, ele cortou... O Cebolinha era pirâmide? Naquele formato. Você? É uma pirâmide. Não, isso não, acho que não. Cara, você pode observar, é uma pirâmide. Pô, Cebolinha na pirâmide. Ali eles vieram pra ganhar, entendeu? Mas eles entregaram a Copa Antiga de 98 pra França, né, se eu não me engano. Foi a final.
Pô, e depois eles ganharam, em 2022, eles ganharam da Alemanha. Da Alemanha. E tudo orquestrado, cara. Tem uma propaganda da Adidas, eu até trouxe a imagem, se o pessoal conseguir colocar aí pra gente, em que você vê os campeões das Copas, né? Bem interessante. Se ele colocar aí, a gente vai... Eles estão sentados em várias cadeiras assim. O Messi tá de pé, esperando aí pra jogar. E você vê os campeões das últimas Copas, e aí tem 2 cadeiras vazias, né? Que seria o campeão da Copa de 2022 e o campeão da Copa de 2026, que seria essa Copa. Só que a Adidas fez essa propaganda aí em 2025, há um ano atrás. Temos a imagem? Você já viu essa imagem aí, ô Carlos? Não tinha visto, não. Olha que interessante, você tem os campeões, tá? Sim. Se você for ver... Cafu, aqui é o Zidane? O que é esse? Esse carecão aqui? Não sei. Ó, a gente tem, vamos calcular aqui, é 2022, aí a gente tem 2018, né? Aí a gente tem 2014, tá vendo as 2010, camisas, né? 2006, Kaká. 2002, que foi o Brasil, né? Eles colocaram o Kaká ali, 98, que seria o francês, né? E 94, que eu acho que é o Cafu, né? Que você falou ali. Não, né? 94, Cafu não tava em 94 ainda. Não sei se é o Cafu ali. Não, cara, não lembro mais. Não, o lateral não era o Cafu. Mas são esses anos, tá? De 1994 até agora. Então, eles colocaram uma pessoa representando cada um dos países que ganhou, né? Você vê Brasil, França, depois Brasil de novo. Aí por aí vai até chegar aqui na cadeira azul, que seria o Messi. O Messi tá de pé, porque a Argentina venceu a última Copa 2022. Só que o Messi tá de pé porque já começa a mensagem subliminar aí. Se isso foi colocado em 2025, ninguém nem sabia quem ia jogar direito aqui, né? Principalmente na final da Copa de 2026. Então o que a gente tem? Messi de pé, esperando o próximo para jogar contra ele na final 2026. Porque aquela cadeira lá de azul a gente já sabia que era da Argentina. Tanto é que eles ganharam a Copa de 2022, né? Messi tá esperando para jogar e perder para aquele que vai sentar na cadeira vermelha, que é a Espanha, entendeu? Puta que pariu. Isso foi em 2025, cara. Caraca, que foi postado. Mano. E você vê que a próxima cadeira já era vermelha, porque eles sabiam que quem ia sentar ali era um time que tem na sua bandeira a cor principal vermelha, né? Que é a Espanha. Esse eu não tinha visto, não. É interessante. Tem mais. Tem mais aí pra mostrar. Mostra aí mais uma. Tem mais. Quer ver mais uma? Coloca outra propaganda da Adidas aí. A gente já vai entrar num detalhe bem curioso agora, Carlos. Cara, essa aí foi feita em julho de 2024. Adidas também, tá? Onde você tem The GOAT, né? Que é o bode e a criança, aqui embaixo, né? And the Kid. GOAT, a palavra GOAT, né? A sigla Greatest of All Time, né? É o melhor de todos os tempos. Que é bode também, né? Significa bode, né? Em inglês. Bode é uma referência ao Baphomet. A gente tem o culto ao bode dentro da maçonaria. Né? A gente falou bastante de Baphomet da última vez que eu vim aqui, né? E aí isso a gente tem... campanha oficial mesmo. Campanha oficial, postado pela conta oficial, tá? Da Adidas, né? Isso daí eu tirei o print, entrei lá mesmo pra caçar isso aí e realmente tá lá, tá? Mas olha que coisa, cara. Isso foi em 2024. Eles postaram um bode mais velho com o número 10 ali embaixo. Se você tem um bode velho com o número 10, a gente entende que esse cara é o Messi. Porque ele é um bode que tá chegando no palanque meio pra subir ali e parar. Última Copa do Messi, ele tá se aposentando. E a gente tem um bode jovem que sai pra correr e jogar com uma bola vermelha ali. A bola vermelha é uma referência à Espanha. E o número 19 é uma referência ao Lamine Yamal, que curiosamente disputou a Copa com o Messi agora e foi a Espanha que jogou. O que a gente viu na final da Copa 2026 foi um ritual de transferência de poder maçônico. O bode velho passa o poder, de certa forma, para o bode mais jovem. E esse bode mais jovem é o Yamal. Por isso que nessa propaganda eles colocaram o número 10 e o número 19. Esse do Messi e do Yamal tem uma coisa muito bizarra mesmo, que é o lance de... 19 anos antes... Cara, então... O Messi dá um banho na banheira no moleque que jogaria uma final com ele. Cara, agora, isso é inimaginável. Agora, isso... Não, agora calcula junto comigo. Há 19 anos atrás, o Messi dá o banho no Yamal da banheira, como você citou. Eu trouxe a imagem aí. Se eles quiserem Bota colocar, aí, pode colocar. Tá? Naquela época, o Messi usava a camisa 19 também. Quando ele começou, né? Ele usava a camisa 19. Mas a camisa 19 é porque, assim, é um atacante que tá entrando, muitas vezes, como reserva. Aí faz sentido, ele tá no 19, no 18 ali. Beleza? Mas ele usava a camisa 19. Sim. Isso aconteceu há 19 anos atrás.
Hoje, quem usa a camisa 19 é o Yamal. E não é reserva. Do dia do nascimento do Messi para o dia do nascimento do Yamal são 19 dias. Porra, aí você foi longe. De diferença. Lógico que eles têm 19 anos de diferença um do outro. E a Copa foi, curiosamente, eles colocaram, né, a final da Copa, curiosamente, no dia 19 de julho. O número 19... É coincidência. 19 de julho é coincidência, vai. 19... Sempre acontece... Mas você acha que todos esses 19 são mera coincidência? Não. Esse da data, eu acho que sim. Outros... 19 dias de um pro outro, 19 anos do batismo que ele fez. Eu já vou te explicar porque eu tô falando do batismo. Né? A gente tem os números das camisas. 19, o Messi antigamente era 19 também. Né? Então, quando a gente vê muita numerologia, a gente entende. Ele na banheira com o garoto simplesmente é um ritual de iniciação maçônica como um batismo. E por que colocaram o Messi para batizar, entre aspas, o Yamal? Porque o Messi ele nasceu no dia 24 de junho, o mesmo dia de nascimento de João Batista, aquele que batizou o próprio Cristo há 2000 anos atrás. Não sei se você sabia dessa coincidência também. Dia 24 de junho é exatamente o dia em que houve o terremoto da Venezuela. O Messi é um cara extremamente importante na maçonaria, principalmente hoje em que a gente viveu o momento de uma Copa do Mundo. Na vitória da Argentina sobre o Egito, o qual eles viraram o jogo no final do segundo tempo... Meter a mão absurdamente. A gente vê uma manipulação. Total. E quando acaba-se o jogo, na bandeira da Argentina, em vez do sol que existe nessa bandeira, colocaram um esquadro e o compasso maçônico. Eu não entendi nada. Por quê? Substituíram. Mas por quê? Porque ali eles mostraram que quem controla e orquestra tudo isso, e o futebol e as partidas que estavam acontecendo ali, é a maçonaria. Mas essa bandeira estava onde exatamente? Ela apareceu... Entenderam lá? Não. Ela aparece na transmissão? No display da transmissão. Mentira. Não aparece Argentina e Egito, 2-1, né? Foi 2-1. Nessa bandeira que foi televisionada aí pro mundo todo, eles trocaram o sol pelo esquadril com passo maçônico. Coloca aí, por favor, que esse eu não vi, cara. Tá muito interessante essa imagem também. Você vê que é a maçonaria que tá controlando isso. Então não tem como você dizer que tudo isso é só coincidência, tá? Pode ser uma loucura, né? Pode ser uma loucura minha generalizada, mas assim, que tá se encaixando muito, tá. Sim. Entendeu? Essa do Yamal foi bizarra, cara. Essa imagem aqui de baixo, ela é de um folder maçônico que faz meio que uma sátira, mas mostrando rituais da maçonaria em desenho, né? Tipo assim, eles estão mostrando o bode ali, né? Com o maçom iniciado na banheira, os outros maçons mais antigos olhando, que é o que o Messi fez no Yamal, uma transferência de poder. Tá? E por que isso? Porque, como eu disse, ele nasceu na mesma data de João Batista. Quando você olha em Apocalipse 19, você vê que ele fala de um cavaleiro branco, representa o próprio Cristo. Mas o que eles estão simbolizando? E é aí que a gente entra no porquê disso tudo. Eles estão simbolizando o batismo do anticristo. O Yamal é o anticristo? Não. É uma simbologia, é um ritual de invocação de algo ainda maior. Eles estão invocando o espírito do anticristo no mundo. Na capa da revista The Economist, quando o jogador chuta a bola, você vê que o mundo tá um caos. Esse caos se instaura a partir de agora, a partir daquele último gol que foi feito por Fernando Torres no final da Copa. Por quê? Eles estão invocando toda essa energia do anticristo. Tá? É por isso que o batismo, é por isso que a gente tem toda essa numerologia, é por isso que tudo isso acontece. E quem é que fazia isso? Um cara chamado Aleister Crowley. Foi um dos maiores ocultistas, satanistas e maçom que já existiram. Aleister Crowley, um grande exemplo disso tudo, ele tinha um adepto que se chamava Jack Parsons. Não sei se você já ouviu falar desse cara também. Jack Parsons, ele foi um engenheiro da NASA. Né? Ele criou todo aquele sistema de propulsores e foguetes que a NASA utiliza hoje. Ele é um ocultista, e existe toda a história de Jack Parsons. Ele é um especialista em explosivos, inclusive ele morreu explodindo a própria casa dele. E quando ele explodiu a casa, encontraram lá muito material ocultista. Tudo que ele anotava em um diário, todos os rituais que ele fazia, tudo que ele aprendeu com Aleister Crowley, o que ele estava fazendo, o que ele queria fazer ainda. E um dos rituais que ele estava executando naquela época com os foguetes era inclusive um ritual que envolvia sexualidade para nos céus conseguir fazer uma espécie de coito a céu aberto.
um foguete na mente de Jack Parsons representava o órgão sexual masculino, o qual ele enviava aos céus, um falo, e lá acontecia como é que fala? Um coito, assim, a céu aberto mesmo, com a ideia de se invocar a deusa Babilônia, descrita em Apocalipse. Esse ritual de Jack Parsons chama Babylon Working. Qualquer um pode puxar e pesquisar e ver como é que ele fazia isso, por ser um adepto de Aleister Crowley. O que fizeram na Copa com toda essa ritualística, utilizando sacrifícios mesmo de pessoas, números, imagens, símbolos, tudo isso forma a egrégora para a invocação de algo maior. O que os caras estão invocando aqui é o que está em Apocalipse 19, por isso que teve tanta coincidência com o número 19, que é, no caso, o espírito de um anticristo. Pode ser um único líder global, pode ser alguém que tenha um poder supremo sobre os presidentes do mundo, mas o porquê de tudo isso é justamente essa invocação final, entendeu? Vamos lá. Você falou de uma passagem de bastão pro Yamal, isso. Né? Temos aqui a Argentina, super favorecida, né, ao longo de todas as partidas para estar numa possível final. E do lado da Espanha não, foi mais natural. Natural. Toda essa teoria leva a gente a imaginar que a Argentina precisa ser campeã. E não. Não. Por quê? Tipo assim, porque se a Argentina está sendo favorecida desde o começo da Copa, já com a não expulsão do Messi e com várias outras situações, como com o Egito, como com o Cabo Verde, e chegou... Pô, vamos imaginar que a FIFA, ou tudo que está por trás, quer que o Messi termine a Copa campeão, né? Para assim... Na verdade, todos estarem felizes, né? Na verdade, o que eles queriam era que a Argentina chegasse com o Messi na final para que eles perdessem para a Espanha, para que Yamal ganhasse. A gente vê... Isso eu não consigo acreditar, porque se a Argentina ganhasse, né? Sim. Como que o roteiro estava planejado para isso, teoricamente, tudo que foi feito... entende como a história ficaria tão bem contada? Mas também? Se você vê o roteiro, como a gente viu na propaganda da Adidas aqui, o bode velho chegando lá e o bode novo saindo, o roteiro foi feito para que a transferência de poder de Messi para Yamal, que é uma simbologia. Mas eu vou simbologia de um batismo para o anticristo. Eles, jogadores, eles não têm nada a ver com isso. Mas eu vou te dar um exemplo. Isso é para algo maior que vai acontecer no mundo a partir de agora. Se a Argentina vencesse. Certo. Com aquela mesma imagem, eu criaria uma teoria de que agora que a Argentina foi campeã, está passando o bastão pro Yamal, que vai ser campeão numa próxima Copa, um menino novo de 19 anos que ainda tem muito chão pela frente. Cara, eu pensei várias vezes naquele dia, se a Argentina ganhar, porque eu já tinha feito vídeos sobre isso antes de acontecer. Tá lá no meu Instagram pro pessoal ver, né? Então, eu não tinha teoria que poderia encaixar nisso, cara. Seria uma falácia completa. Se a Argentina ganhasse... a Argentina ganhou. Cara, o Messi tem um olho aqui, não tem? Ele tem. Então, o Messi já não fez o símbolo lá? Já. Então, você usaria aquilo ali, ó. O Messi estava, né, de uma certa forma, favorecido por conta de tudo isso. Não, alguma teoria seria criada em cima disso. Muito fácil. Seria criada, mas para se encaixar como se encaixa de uma forma perfeita em tudo isso que a gente já vem vendo há anos, eu não consigo enxergar, cara. Porque pra mim essa propaganda, nenhuma das propagandas da Adidas ali faria sentido, por exemplo. Mas aí você pagaria uma da Nike. A capa da revista The Economist, por exemplo, não faria nenhum sentido. Tem um cara de vermelho chutando ali. Porque a capa tá dividida entre a cor azul e a cor vermelha, né, com fundo branco. Então eles poderiam colocar a cor azul ali, mas a gente vê o cara de cor vermelha. Me chama pra ser conspiracionista com você. Eu tô cheio de ideias. Boa, vamos fazer uma parceria, velho. Tem mais ainda nisso. Por exemplo, a gente entendeu ali que o ritual a Moloque, por exemplo, ele envolve Salomão, que a gente já falou, que é venerado dentro da maçonaria. Né? Salomão, ele foi o construtor do primeiro templo de pedra. Nesse templo, existiam duas colunas principais, que eram chamadas de Jaquim e Boaz. Né? Cada uma dessas colunas tem um grande significado. Né? Um representa a energia masculina, outra representa a energia feminina, o sol, a lua e por aí vai. Né? E a gente falou de João Batista, que foi aquele que batizou Cristo, e que a maçonaria controla a religião. O nome em hebraico de João Batista não era João Batista, né? Isso foi transformado ao longo dos anos, assim como o próprio nome Jesus, né? Que não era o nome de Cristo em hebraico, lá na terra mesmo que ele nasceu. E nomes não têm
tradução, né? Mas isso foi traduzido ou transliterado ao longo dos anos, tá? E aí, a gente tem as iniciais das colunas JB, que é Jaquim e Boaz. Quando você vê o show que houve no meio do jogo da final da Copa, vou falar disso. a gente teve um show lá que apareceu Madonna. Show pra TV, apareceu de novo a Shakira com o Burna Boy pra finalizar o ritual ali. Aparece Burna Boy teve? No final teve. Aparece. Eu lembro que teve o Speed, né? Justin Bieber. Justin Bieber. O Speed ele foi no final. No meio do jogo, entre o primeiro tempo e o segundo tempo. Não teve o Speed? Começou ele teve deitado assim. No meio, né? No meio. Também teve, né? Verdade. E aí, a gente tem Justin Bieber, que também tem as iniciais JB. Aleluia. Cantou Aleluia. Mas você viu como ele anunciou esse show? Não. Ele anuncia com um folder em que ele tá segurando um bebê atrás da cabeça. Eu vi isso. Que é sombrio. Bota na tela isso aí que tem. Exatamente. Isso aí é uma referência a Moloch. Tá? A gente soma com tudo que a gente viu lá. O cara faz uma foto com o bebê. A bola atrás. É real isso, né? É real. A bola atrás, trazendo o hexagrama, né, que a gente falou. Ele foi filho recentemente, ele foi pai recentemente. Ele foi pai recentemente. Será que não é o filho dele? Inclusive, uma das fotos que ele postou no ano passado, ele colocou uma cara de uma pizza. Ele colocou uma pizza na cara do filho dele pra cobrir a face do filho, que ele não mostra o filho nas redes, tá? Então, tudo isso é ritualística e simbologia, cara. Né? Tem por que ele colocar um bebê atrás da cabeça dele. Mas é o filho dele, o bebê? Não sei, a gente não sabe. Né? Mas, somando-se a toda a ritualística que ocorre ali, você vê que... Uma cruz no peito, você viu isso? Então, não tinha nem visto a cruz. É porque agora ele disse que se converteu, né? Né? E é engraçado leão, que... ali dá pra achar alguma simbologia também. Nas tatuagens dele, né? Com certeza. Tá cheio ali. Ó o X aqui, ó. Eu sei que... entram dois caras no meio do intervalo lá da Copa, os dois com um bode na camisa, né? Eles chegam e conversam com ele como se ele fosse uma criança. Eles falam assim, garoto... Como se fosse o treinador dele, né? Tipo assim, vai lá, ninguém tá te vendo, cara. Não vai ter problema nenhum, fica tranquilo. Mas eles são famosos, são de um seriado famoso, como se fosse um filme ali que eles fazem, né? E aí o Justin Bieber entra pra tocar e outro cara levanta ali a placa com as iniciais JB, que é uma referência às colunas lá do Templo de Salomão, Jaquim e Boaz. Por quê? Salomão sacrificava isso aqui. Mas pode ser Justin Bieber, pô. Não, é de Justin Bieber, mas é uma mensagem subliminar, entendeu? A Espanha tem na bandeira da Espanha as duas colunas. E o cara que fez o gol, aí você já vai me xingar agora. Ferran Torres. As torres também fazem referência às colunas. Entendeu? Então, cara... Ou é uma orquestra gigantesca, muito bem feita, pra aquele cara fazer o gol que seria o gol da vitória. Ou é um negócio muito louco, entendeu? Aí vai pro lado espiritual, né? Aí é isso aí. Né? Porque tantas coisas assim, só se for o universo conspirando ali de alguma forma. Uma conspiração maior do que a mão humana, né? Porque os caras teriam que também ser muito bons pra conseguir, cara... Não. Cara, todos esses detalhes. Você fazer um jogo... vou te dar um exemplo, né? De quem joga bola. Quando você joga num campo de várzea... Sim. Né? Cara, na periferia da periferia. Vou jogar lá no limite da cidade de São Paulo. Pô, vou jogar em São Mateus. Vou chegar a jogar nas Quebradas, Guaianazes, seja lá onde for. Isso na minha época, tá? Quando eu, tinha uns 20 e poucos anos ali, ia jogar... A gente fazia contra. Certo. Então, a gente vai jogar na casa dos caras... com o juízo dos caras, e enquanto o time da casa não fizer os gols que precisa fazer, os caras não acabavam o jogo, muitas vezes. Sim. Só que assim, se os caras estivessem perdendo de 3-0, de 5-0, numa diferença muito grande, não tem manipulação que faça com que o time que tá programado para ganhar ali, porque muitas vezes você, na casa do adversário, você é só um elemento ali dos caras que já vão ganhar, e às vezes os caras estão até armados, jogando contra você. Se você fizer 2, 3, 4, 5, não tem programação que faça com que o time programado para vencer ganhe. Sim. Agora, quando tem mídia, quando tem time, quando tem profissionais, quando tem um monte de gente por trás, para mim é muito custoso de acreditar que... Não duvido totalmente, porque assim, cara, de manipulações a gente sabe que quando o dinheiro pega mesmo, né? Mas custa acreditar. Por exemplo, num jogo que esteja 2-0, 3-0, não, o outro time vai ter que fazer, não tem quem consiga manipular. Né? Você viu um vídeo que tá rolando também do Messi
motivando, assim, entre aspas, a seleção da Argentina antes deles entrarem em campo. Não sei se você chegou a ver, eu vou te mandar depois. Ele tá... Antes de entrar, não. Antes de entrar em campo, eles estão todos tristes. E aí o Messi fala assim, vamos pra cima. Esquece isso que foi dito. Esquece isso que foi dito. E vão pra cima. Isso eu não vi, não. E vão pra cima, só esqueçam. Estamos tranquilos, muchachos. Estemos tranquilos, tranquilidad. Pensemos jugar nomás, Tranquilidad, olvidémonos de todo. No lo juguemos. Pensemos jugar nomás, gente. Jugar. Dale. Só esqueçam, um negócio assim que Tava ele fala. no vestiário ainda? Já tava em campo? Todos com uniforme lá nos bastidores ali, não sei se é no vestiário, né, ali dentro. Corredorzinho ali. Mas é o filme real, eu vou um vídeo real, original, vou te mandar. Não é inteligência artificial nem nada. E tá rolando aí na internet, mostrando. A pergunta é, por quê? O que falaram que ele tá mandando eles esquecerem, sabe? E os caras estão todos cabisbaixos, assim, antes do jogo, velho. É como se falasse assim, cara, vocês vão perder. E você vê que o Messi, ele nem mal encostou na bola nesse jogo. A Argentina não deu um chute pro gol. Não deu um chute pro gol. Mas eu não acho que assim, porque os caras estavam com garra, estavam... Toda jogada os caras davam tapa, assim como sempre a gente não faz. Parecia que tava com garra, mas assim, não tava com poder de ataque. Mas assim, se você for parar, já foram quantos jogos também acontecendo. E a Espanha é muito bem armada, mas, puta, entra nessa zona nebulosa, que você fala, os caras não deram um chute pro gol até, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, 30 e poucos minutos. Exatamente. Bizarro. É bizarro. Cara... E da cerimônia de encerramento ali, teve mais alguma coisa nebulosa? Cara, aí a gente vai fazer só a somatória, né? A gente viu o Justin Bieber com essa simbologia do bebê mais uma vez, depois entrou a Shakira de novo com o Burna Boy, o mesmo cantor. Tava lá no início, cercado de crianças também, isso foi algo que chamou bastante a atenção do pessoal. Eu recebi muita mensagem depois disso, do pessoal falando, Thiago, eles estavam com muitas crianças ali em volta, tudo. No show do Speed eu não vi nada. Eu vi uma banda que eu não sei o nome e qual foi que me mandaram o vídeo ali. Até mesmo, acho que no momento do recebimento da taça, onde todos eles estavam com sapatos vermelhos, cara. Existe uma sociedade de magnatas hoje que é o Red Shoes Club. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Né? Nessa sociedade a gente tem ali um dos assessores... ou dos ex-assessores de Hillary Clinton. Procura aí, Red Shoes Club. Coloca alguma coisa aí. E são dois caras que são magnatas e são bilionários, né? E o Clube dos Sapatos Vermelhos, eles trabalham também... não trabalham, né? A gente não pode falar isso. Mas eles fazem práticas com crianças, entendeu? Práticas maltratando crianças, né? Falando em meias palavras aqui. Sim. Pro pessoal entender, né? E fazendo coisas horríveis com crianças. Então, esse Clube dos Sapatos Vermelhos aí, ele é conhecido por isso. E aí, quando a gente vê algo muito midiático, como a Copa, por exemplo, um filme ou um show muito forte, onde tem pessoas em grande número usando sapatos vermelhos, a gente faz uma menção ao Red Shoes Club. Né? E você tem John Podesta e Tony Podesta, que são os principais nomes desse clube. Né? O John Podesta foi ex-assessor de Hillary Clinton na campanha de 2016, onde curiosamente vazaram 33 mil e-mails. E aí eu jogo para você de novo mais uma 33. Numerologia aí. O 33, que é o mais alto grau da maçonaria, né? Eles vazaram 33 mil e-mails, onde coisas abomináveis aconteceu ali. Foi ali que se criou a teoria do Pizzagate. Isso foi confirmado depois do arquivo Epstein, agora em 2026, né? E o irmão dele, Tony Podesta, é um cara que tem várias obras de arte de diversos artistas diferentes, todas fazendo referência ao abuso de menores, entendeu? E uma dessas obras de arte, entre aspas, né, que ele tem na casa dele, é esse cara aí. Esse cara aqui do meio é o Tony Podesta, tá? E as reuniões dele são feitas assim, todos os magnatas aí são, a maioria deles bilionários, todos com sapatos vermelhos, tá? E a gente tem uma cena lá no mínimo bizarro, né? No mínimo bizarro, cara. Né? E muitas vezes a gente vê filmes fazendo referência ao Red Shoes Club e ninguém percebe porque quase ninguém conhece, entendeu? Esse cara aqui, ele tem uma obra de arte na casa dele de uma pessoa toda contorcida, sem a cabeça, toda a obra de arte é feita de ouro, né, dele, e que tá na mesma posição de uma das vítimas de Jeffrey Dahmer.
Lembra quem foi Jeffrey Dahmer? A gente teve um seriado na Netflix que fez com que o Dahmer ficasse muito famoso, principalmente, acho que há uns 2 anos atrás. Jeffrey Dahmer, ele foi um serial killer americano e que ele fez atrocidades com as vítimas dele, também conhecido como canibal americano, né? Tem um outro nome. É Jeffrey Dahmer mesmo? É Jeffrey Dahmer, é. Outro dia a gente tava falando de um também que tinha um perfil muito conhecido como açougueiro. É esse, né? Eu acho que é outro esse. Tá. Esse aí é outro. Mas o Dahmer ficou bem famoso por causa dessa série do Netflix também. Tá. Ele já era famoso nos Estados Unidos, né? Mas chegou ao mundo todo pelo Netflix que retratou a história dele ali no seriado, né? E uma das vítimas do Dahmer, talvez a pior delas, assim, da forma que perdeu a vida, que ele tirou a vida da pessoa, tá representada na casa dele, na principal sala, né? Na principal casa desse cara aí, toda de ouro, assim, e é feio. Tem as imagens na internet, a gente consegue ver a estátua aí da pessoa, que você fala, cara, esse cara no mínimo é um psicopata, sabe? E não acontece nada com o cara tá livre, leve e solto aí, e envolvido com política ainda, fazendo várias coisas nos Estados Unidos. São caras que têm muita grana, né? Agora, da sua leitura ali na hora da entrega da taça, na hora de comemorações. Boa. Você viu alguma coisa... Cara, primeiro que chama atenção é o Donald Trump ali, o né? Trump. Querendo aparecer no momento de... Mas isso não já aconteceu em outras vezes. Sim. Principalmente aqui no Brasil. Sim. Copa do Brasil, o cara até levantar junto com o jogador, assim, tipo, bizarrice, assim, já vi isso antes. Agora, o que eu percebi foi a seleção da Espanha. Não vou dizer que eles estavam tristes, mas assim, a gente não sente aquela felicidade de quem ganha algo suado e genuíno, sabe? Pelo menos eu queria saber a sua opinião disso. Ao meu ver, eu sigo na teoria de que aquilo foi orquestrado, que tinha que acontecer, não por eles e nem exatamente somente por dinheiro. Lógico, muita gente ganhou muito dinheiro ali, dinheiro estava muito envolvido, mas existe uma ritualística por trás disso. E essa ritualística é para algo maior que ainda vai acontecer no mundo a partir de agora, daqui para frente, lá pro ano 2030, 2032 e por aí vai. Eles estão invocando algo na base de energia, frequência e espiritualidade. Agora, eu senti que eles venceram e ficaram com aquela cara ali meio que de tipo assim, beleza, tipo, a gente ganhou e tá tudo certo. É que eu acho que é mais... Não é a mesma felicidade que a gente via há anos atrás, sabe? Há décadas atrás ali, que os caras ganhavam, eles ficavam eufóricos, inclusive a seleção brasileira. Eu já vi eles vencendo, eles estavam assim, cara, realizados mesmo por terem ganhado. É um povo muito sofrido, né, mano? Então, assim... Pode ser. Não que o povo espanhol seja um povo frio. Não, pelo contrário. Sim. Mas você acha que é uma característica... Acho que é uma característica cultural. Cultural, né? Boa. Então, não acho que eles não comemoraram, talvez não como os brasileiros, ou talvez africanos ganhando, né? Imagina, africano ganhando, os caras, pura energia, né? Eu acho sim que eles comemoraram, até se você vê as imagens depois deles num palco lá na Espanha, já como eles foram recebidos, ou o povo espanhol comemorando, mano, é bizarro, assim, os caras na rua e lá. Só que o povo, porra, se você for... agora falando de cultura, né? Sim. Tanto o argentino quanto o espanhol são muito preconceituosos, né? Sim. Argentino... Nem sei, assim, algum argentino aqui vai brigar comigo, mas assim, tem muitas histórias de racismo, né, dos argentinos, da torcida argentina, dos fazendo macaquitos e tal. E na Espanha também, né? Jogadores como Marcelo, Neymar e vários outros, Vini Júnior. Então, assim, se você for ver bem, tipo, são povos que o argentino é o sul-americano que quer ser europeu, né? Sim. E lá eles são europeus, tá? Tipo, menos... eu acho que eles são menos... empolgados, assim, do que os brasileiros. Pode ser. Mas tem a empolgação. E não acho que eles não comemoraram, não. Eu acho que o que foi estranho do Donald Trump ali, né, da minha... Porra, foi meio assim, eu sou um velhinho aqui só, quero ver de perto. Tá? E o cara falando, não, vai pra lá. E aí tem vários sinais ali de que os próprios jogadores da Espanha não queriam que eles estivessem no momento de levantar a taça. Não sei se você reparou nisso. Tipo, ele recebeu, agradeceu, tipo, meio que fez assim, tipo assim, vai pra lá, sai aqui. Colocou o troféu no chão pra depois levantar e dar tempo dele sair até o presidente da FIFA ir lá buscar ele, tipo, vem. Aí ele não foi, então vai.
Aí depois, na foto oficial da Espanha, os caras tiraram ele no Photoshop, você viu? Tiraram ele, isso daí eu não tinha visto. Uma das coisas que eu vi é que o próprio Yamal quase que não apertou a mão dele, né? Eu vi assim que ele fez ele tentou disfarçar e acho que ele não ia apertar. Não sei também, parece, ou ele tava desatento, ou tipo, pô, ia ser muito, ia ser muito chato. O que eu tive a impressão é que ele não ia apertar e aí ele teve uma reação de segundos assim que ele falou, cara, pô, eu tenho que apertar, vai. Aí cara, ele foi e com apertou. muito detalhe ali, eu falei, não, alguém não vai apertar a mão dele, alguém vai... Quando ele entrou, mano, vaias, né? Você percebeu? Então. Quando ele entrou no estádio. E agora da comemoração que me chamou a atenção é que no plano aberto dava pra ver que ele tava, aí a TV, a própria emissora, foi a transmissão, né? Foi fechando um pouco pra ele não aparecer, mas em outras câmeras percebe-se que ele tava ali e ficou do lado. Sim. E aí coloca um antes e um depois aí na pós, você vai ver que tem a foto oficial, né? E a foto da Espanha com ele fora. Tipo, recortado, manipulado, pra ele não estar. Usaram alguma inteligência artificial pra você faz um recortezinho ali e substitui facilmente, né? Sim. Então, acho que... E aí tem todas as tretas da Espanha com os Estados Unidos. E depois ele já anunciou, né? Ele fez um anúncio cerceando a Espanha de diversas coisas ali, no dia seguinte. Não vi exatamente o que foi, mas ele fez. Alguns segunda-feira mesmo. Na segunda-feira mesmo ele fez. Caraca. Ainda o pessoal tava brincando, né? Começaram a falar assim, só faltava ele falar assim, não dê nem água mais pra ele, sabe? Que é tipo um meme que o pessoal tá criando. Caraca. Não dê nem água mais pros espanhóis. Pô, mas bizarro. Às vezes o cara ficou sentido, né? Aí chegou na segunda-feira, porque pra mim não era o momento dele cercear eles de algumas coisas logo depois que eles ganharam a Copa, sabe? Sim. Espera pelo menos uma semana, né? Uma semaninha aí de folga. Deixa os caras comemorarem. Agora, uma curiosidade que eu tenho muito grande, assim. Todas essas histórias, essas narrativas, você cria, você faz essa identificação e faz relações com o seu acervo aí, com todo o seu conhecimento, ou você vai lá numa deep web e pega outros caras que estão criando histórias também e cria junto. Como que é isso pra você? Cara, muita coisa. Carlos, eu já tô há 12 anos na internet, né? Sou um dos mais antigos, assim, quando a gente fala desse mundo de teorias da conspiração. Muita coisa já tá meio que na minha cabeça ou nos meus HDs lá de computador. Muita coisa também é postado muito mais rápido do que a gente no Brasil em canais estrangeiros, né? Canais americanos ou canais europeus. Então, aí serve de referência para você. Tá? Exatamente. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo, eu já começo a ter as minhas ideias. E aí eu começo uma base de pesquisas. Essa base de pesquisas vai envolver outros criadores de conteúdo, vai envolver outros portais de notícias, né? Às vezes o meu pessoal já chegou na época dos arquivos Epstein, eles chegaram a acessar Deep Web, por exemplo, para me trazer essas informações. Eu mesmo nunca acessei, cara. Deep Web nunca fui num lugar mais profundo, mais sombrio assim, não. Mas assim... Só num Reddit, uma coisa mais de boa. Algo mais light assim, mas já dá pra gente puxar todas essas informações e fazer essas ligações, principalmente, né? Porque tudo é na base da ligação, né? Você vê que uma coisa vai conectando a outra, mas assim, a maioria delas é ou algo que eu vou na Bíblia puxar alguma coisa que eu tenho já o conhecimento sobre isso, ou na história, ou eu vou puxar em outros portais de notícias da internet, ou em outros canais, vou ouvir a opinião de outras pessoas que falaram isso, eu ligo tudo isso na minha cabeça, aqui no meu computador. E roteiro, quase como roteiro. Aí eu faço, eu dou o meu parecer em cima daquilo, com o roteiro mesmo, e solto na internet. Agora, se você não quiser responder isso, tudo bem, mas assim... O quanto disso você acredita ser verdade mesmo? Certo. O quanto disso isso aqui fez sentido, muitas pessoas podem se identificar e tem muitas pessoas na internet louco por essas histórias. Sim. Tipo, o quanto você acredita em tudo isso? Tipo, é uma curiosidade que eu tenho. Sim, cara, nas teorias que por exemplo, essa da Copa, eu vou dizer que eu acredito em praticamente 100%. Em tudo, tanto na numerologia ali do 19, quanto no ritual de batismo ali do Messi com o Yamal. É muita coincidência. Saiu até uma publicação que fizeram assim, é uma chance em 625 trilhões, eu acho, né, de possibilidades do cara fazer uma foto
com o menininho ali na banheira e 19 anos depois ele tá jogando e disputando uma Copa contra ele, sabe? Algo que seria quase que impossível. A mesma coisa que os helicópteros baterem lá no céu. Pode acontecer? Pode, mas... Não, cara... da banheira ainda tem questão desse menino, o que ele vai ser? Ele não vai morrer em 19 anos, ele vai saber jogar bola. Cara, tem muitas vertentes, variáveis. né, cara? E o cara tá na seleção da Espanha jogando. Então, assim, eu acredito... Por isso que eu acredito que é coincidência, né? Nesse caso aí, cara, não... Mas você acredita que diante de todas essas trilhões de possibilidades, seria uma mera coincidência deles estarem lá juntos? E ter, por exemplo, uma propaganda da Adidas com o número 10 e o número 19, a outra propaganda que mostra a cadeira vermelha lá, a capa da revista Lamine também. É muito... a gente não falou, sabe do quê? O nome Lionel Andrés Messi. Aí eu vou jogar mais uma ainda para reforçar esses nossos pensamentos aí, ó. Lionel Andrés Messi, é o nome do Messi. Tá? Se você pegar as primeiras letras de cada um dos nomes, você tem L-A-M. Sim. LAM. Se você continua pegando a segunda letra, você tem I-N-E. Lamine é o nome inicial do Yamal. É Lamine Yamal. E ele tá dentro do nome do Messi, entendeu? E é por isso que a gente tem mais uma vez esse ritual de passagem de poder. O nome do sucessor tá dentro do nome do antecessor. Olha que interessante. Isso é legal. E se você puxar também LAM, L-A-M, a gente tem LAM, da forma que a gente tirou dentro do Lionel Andrés Messi, né? Dentro do nome do Messi. E LAM são as 3 primeiras letras do nome do Lamine. LAM é uma entidade a qual eu citei aqui Aleister Crowley. Os rituais de invocação feitos por Aleister Crowley invocaram, de acordo com os relatos dele, uma entidade que é um demônio, podemos dizer assim, né? Chamado Lan. E ele tinha uma cabeça grande, quase que um extraterrestre daquele Grey, sabe? Aquele de filme que tem uma cabeça com os olhos assim. E Aleister Crowley desenhou essa entidade que conversou com ele e fez com que ele escrevesse ali a Bíblia do Diabo, por exemplo. Né? Então, quando se fala em extraterrestres, e aquela imagem que a gente tem como referência para um extraterrestre, muitas pessoas conhecedoras do ocultismo, de demonologia e dessas práticas lembram da entidade de Aleister Crowley. E você tem ela lá dentro do nome do Messi e dentro do nome do Lamine. Por que eu falo de Aleister Crowley? Porque todo o ritual que foi feito, assim como o Babylon Working de Jack Parsons, foi feito na Copa do Mundo agora como ritual de invocação para um anticristo, assim como eu citei. Entendeu? Então, é muita coisa. E assim, como eu tô falando isso, cara, acredito em praticamente 100%. Lógico que tem coisa que eu falo, cara, será que é isso mesmo? Por exemplo, a ligação entre tudo isso com a menina das cordas lá. Pô, isso aconteceu no Brasil, sabe? Será que tem ligação? Será que a egrégora afetou tudo? Essa energia negativa, ritualística de sacrifício afetou? Então, tem coisas que eu não levo a sério 100%, justamente por causa da distância dos fatos, assim, mas assim, que faz sentido, faz. Né? Mas se você acredita em tudo, você não tem medo? Porque assim, se é uma força, né, tão poderosa e você expondo tudo isso há tanto tempo, há 12 anos, os caras já não teriam ido atrás de você e falar, ô, cara, peraí, meu irmão, você tá falando aí da maçonaria, tá falando da gente aqui, alguém já teria te ido atrás de você. É uma das coisas que eu penso, uma das coisas que já aconteceu. Eu já recebi várias ameaças, cara. E inclusive hoje eu meio que vivo quase que como um fantasma, assim, né? Eu não tenho nada no meu nome, praticamente. Então é difícil alguém me encontrar fisicamente em algum lugar. Seu nome nem é Thiago. Então, será que meu nome é Thiago? Puta, qual que é o nome desse cara que eu tô falando? Mas assim, eu tenho dado prioridade em locais que ou eu já conheço ou que alguém me indica das pessoas que eu conheço e fala assim, cara, pode ir lá que é legal, por exemplo, aqui. A gente já se conhece há um tempo, então eu fico tranquilo de vir pra cá. Mas assim, eu recebo vários convites de outros locais, assim, quando eu vejo que é algo diferente, algo que não é tão conhecido, algo que é meio... como que eu posso falar assim? Suspeito, boa. Aí eu nem vou, cara, eu não vou. Eu tô sendo bem criterioso nessa divisão aí. E cara, já derrubaram canal meu, já derrubaram página. Tentam me parar a todo custo, cara. Meus canais são desmonetizados no YouTube, entendeu? Então, existe uma força pra me parar, né? Então, principalmente, e vai até uma curiosidade aí pro pessoal, principalmente quando eu falo contra o sistema religioso. Sim. Quando a gente fala sobre maçonaria, os caras, eles não gostam.
é igual a gente comentou, né? Pô, veio um monte de cara aqui xingar, falar contra, ficar com raiva. Mas até aí, cara, eu nunca recebi nenhuma ameaça direta dos caras, né? Mas... Até porque você não se coloca como um maçom. Isso. Né? Se você colocasse aí... Exatamente. Possivelmente alguém... Peraí, de que... Exatamente. Casa, não? Como que fala? Loja. De que loja que você é e tal. Mas assim, do sistema religioso, quando eu falo sobre dízimos, ofertas, acho que mexe no bolso dos caras também. Aí, cara, os caras ficam muito putos comigo e aí eles vêm ameaçar. Já tomou até processo, né? Já, não. Tem um processo agora, por esse mês aqui. Tu precisa até ver o dia, que já tá finalizando o mês. Eu acho que é pra semana que vem, por causa de vídeo. Os caras aí, eles vêm querer derrubar meu canal. Aí, primeiro... parar o vídeo, né? Aí depois eles querem derrubar o canal, depois eles querem danos morais e por aí vai. Entendeu? Então, o que acontece psicologicamente. Mas eu não tenho medo, porque, cara, eu penso assim, hoje, né, eu acredito muito em Cristo, cara. Eu acredito muito na vida espiritual eterna. Né? Então eu penso que essa terra aqui, o que a gente vive, é algo passageiro e talvez o que a gente faça aqui a gente colha lá na frente. Então eu tenho como uma missão de vida expor essas informações, ou trazer a público isso. Né? Então eu tento fazer o máximo que dá, eu tento fazer o meu máximo aí diante de tudo isso. Tá? Mas o lado psicológico, você não tem medo de, tipo, cara, daqui a pouco tá tipo o cara de chapéu de alumínio. O meu Porque assim, você entra numas vibes de, cara, isso aqui pode ser. Sim. Daqui a pouco, mano, quantos anos você tem? Eu fiz 40 agora. Então. Tô ficando velho já. Mas tá novo ainda, vai. de entrar numa vibe de, porra, são muitas teorias e dar uma despirocada, não rola esse receio? Não, cara, quanto a isso eu sou bem tranquilo, assim, sabe? Eu percebo que eu tenho, pelo menos eu acho, né? É que falam que o doido nunca fala que é doido, né? Mas eu percebo que... eu sou um cara fora das câmeras normal. Tem uns caras não, tem uns caras que já... Eu percebo que eu acredito que eu tenho um psicológico bom. Mas o que me abala de vez em quando, cara, quando a gente fala de assuntos mais pesados, o lance que a gente citou agora da menina das cordas, eu já fiz um outro vídeo uma vez, puxando a história desse Aleister Crowley, e por algum motivo, cara, aquela noite eu não esqueço, acho que foi uma das noites que eu mais fiquei mal em toda a minha história, assim, desses 12 anos de gravação e de pesquisas, e de roteirização e de vídeos. Eu não sei o motivo, mas naquela noite eu me senti muito mal, cara. Muito mal mesmo. Eu não dormi direito. Eu tinha a impressão de que tinham outras pessoas dentro da minha casa, cara. Por mais que eu visse e revisse todas as portas e janelas e tivesse tudo trancado, né? E dentro de um condomínio eu sentia como se tivesse alguém ali. E isso foi o que mais me chocou ao longo dos últimos anos. Outro local que eu gravei também foram naquelas Pedras Guias da Geórgia, não sei se você lembra delas. Eram pedras que eles colocaram numa zona rural dos Estados Unidos, no estado da Geórgia, próximo a uma cidade que se chamava Elberton. Uma cidade, cara, muito pacata, de interior total dos Estados Unidos. Eu fiquei 3 dias lá só pra gravar nas pedras. E quando eu fui lá, numa manhã, tava um dia chuvoso, tinha acabado de parar a chuva, tava só eu e a minha esposa, e aí eu coloquei os tripés assim pra gravar, e eu falei pra ela, preciso gravar rápido porque pode ser que chova novamente. E não tinha ninguém lá, porque tava... Imagina, você no meio de uma cidade já pacata, quase sem nenhum habitante, né, num local que era a 15 minutos da cidade, sem ninguém praticamente, e tava tudo vazio lá. E conforme eu tava gravando, as pedras estavam aqui atrás de mim. Né? Essas pedras tinham 10 mandamentos, que a gente considera os 10 mandamentos do mal. Elas foram destruídas em 2022. Um dos mandamentos falava, né, sobre reduzir a população de 8 bilhões de pessoas, que é o que a gente tem hoje, para 500 milhões apenas. Então, é algo boa. Essas eram as Pedras Guias da Geórgia, tá? Caramba. E assim, cara, esses 10 mandamentos, eles eram bem pesados. Eles estavam escritos em 8 idiomas, cravados na rocha aí do mal. Do mal. Só mandamento pesado, assim. E eles colocaram nas pedras de granito mesmo, para que eles ficassem para a eternidade. Mas aí, a narrativa que criaram foi que em 2022 passou um carro, aí o cara colocou uma bomba nessas pedras e explodiu elas. Tá? Mas enquanto eu gravava aí, eu também sentia a impressão que tinha alguém atrás de mim. Então na gravação mesmo, crua, né, sem a edição, e eu tenho essa gravação lá, cara, toda hora eu tô gravando, eu paro,
e eu olhava pra trás porque eu achava que tinha alguém aparecendo na filmagem junto comigo e não tinha ninguém, cara. Sabe quando você sente uma presença, assim, uma sensação de que tinha alguém? Então isso é o que mais mexeu comigo ao longo desses 12 anos. Mas no meu psicológico eu acredito que eu seja alguém bem firme, assim. Cara, eu não tomo nenhum remédio desses que a galera toma hoje, sabe? Antidepressivo, Venvance, Rivotril, Gardenal, sei lá. Não tomo nada disso. Sou um cara bem tranquilo quanto essas paradas. Até me perguntaram, eu tava gravando um outro podcast aí, eu até queria saber sua opinião, Carlos, sobre isso. Os caras chegaram pra mim e falaram assim, você faz terapia? Aí eu falei assim, cara, eu não faço, né? E eu acho que um homem talvez não precise de uma terapia. Pra mim, uma terapia é eu chegar em casa, ficar ali com a minha filha e com a minha esposa, onde eu tiro toda a sobrecarga que eu tenho de todos os problemas que a gente traz aí da nossa vida, e eu me sinto bem pra recomeçar no outro dia com força total e bora pra frente. A galera me cancelou, velho, por eu ter falado isso. Eles falaram, não, você precisa de uma terapia, você precisa de um terapeuta, de um psicólogo e tal. E ficaram muito putos quanto a isso, cara. Até hoje eu não entendi o porquê. Porque a galera é muito 880, né? Eu tinha uma visão muito parecida com essa. Sim. E de que não faço terapia e não preciso e não quero ir num psicólogo caçar pelo em ovo porque eu tô bem. É isso que eu penso. Né? Só que aí veio o momento pandêmico. E aí eu fiquei muito mal. E aí, tipo, desentendimentos com a minha esposa que a gente praticamente cancelamos o nosso relacionamento. Né? Sim. Separamos ali, já tava 17 anos juntos e assim, entrei numa fase, cara, que eu nunca tinha entrado. Sim. Não podia treinar mais, não podia jogar bola, não podia ir pro estúdio, fazer as gravações que eu fazia, tinha que estar em casa fazendo aula online. Cara, mudou toda a minha rotina. Só videochamada com os amigos ali. Preocupações, vou ter dinheiro pra quanto tempo, vou ter que tirar a minha equipe. Cara, todas as preocupações possíveis e mudou, né, toda a química do meu corpo, no qual eu falei, mano, preciso de ajuda. Né? E fui tanto no psicólogo quanto no psiquiatra e precisei dessa ajuda, me ajudou muito, né? E aí eu fui entender sobre saúde mental e comecei o podcast a partir disso. Olha que legal, né? Então várias pessoas me falaram, cara, isso ajuda demais. A minha esposa veio me falar, falou, meu, por que você não faz um teste e vai, sabe? Mas até hoje eu nunca pensei nisso. O lance da psicologia, né? Que aí eu fui entender a partir do momento que eu estava ali já, tipo, vai me abrir, e foi muito bom, né? Foi muito bom porque é diferente você se abrir com um amigo, com um irmão, né? Exatamente. Você tá se abrindo para alguém que tem uma experiência profissional e não vai te passar, um bom profissional, ele não vai te passar as frustrações dele no conselho. Sim. Não, comigo acontece assim, não, o cara vai pesar, né? O que você tá sentindo é real e o que não é, e o que você tá sentindo porque tem falta de química, né? Que você precisa entrar com medicamento. Perfeito. Né? Então, pra mim, foi muito bom, né? Pouco tempo depois, todas essas químicas já estavam de volta no meu corpo. Quando eu fui no psiquiatra, eu comecei a tomar um medicamento e aí minha vida entrou num rumo, né? E aí também minha esposa também entrou num rumo e a gente se reencontrou. 3 meses depois, a gente tá junto até hoje. Olha que legal, cara. Né? Então, assim, teve uma separação pra eu entender o que era psicologia, para eu começar um podcast e falar sobre saúde mental também, em meio a todos esses episódios que eu já fiz, para minha vida dar uma mudada e a gente ressignificar tudo aquilo que a gente viveu. Então, assim, foi bem positivo. Excelente. Né? E se não tivesse entrado nesse momento, talvez eu tivesse ainda o mesmo Carlos antes da pandemia, que as coisas vinham super bem, fazendo comerciais, publicitários e tudo mais. Sim. Mas foi uma queda e que aí eu entendi, faz sentido. O que eu achava que era frescura lá atrás e que eu não queria caçar pelo em ovo, fez sentido pra mim. E aí, tempos depois, com essa medicação, fiquei 2 anos tomando. E aí, parei de tomar a medicação por conta própria, porque eu entendi, já tô totalmente reequilibrado. Voltei os meus treinos, voltei a jogar futebol, como eu sempre joguei, a vida tá normal. Vou começar um desmame. Fiz o desmame, um processo ali de uns 3, 4 meses. Conversei com um psiquiatra, né?
tanto com o meu que era da época, quanto alguns que eu já trouxe aqui e expliquei sobre esse processo. Eles falaram, mano, você fez certinho, tá isso. Perfeito. Você não precisou ficar tomando remédio pra vida inteira, porque o seu foi uma queda ali no meio do caminho. Então, assim, a psicologia eu acho que faz muito sentido. E até perguntei porque é uma preocupação, assim, de entrar nessa vibe. Eu entro muito, né? Sabe o que eu sinto mais, assim? As redes sociais, elas fazem com que você trabalhe um trabalho constante. É isso, talvez, o que me pegue mais do que os temas que eu abordo ou as teorias que eu fico pesquisando e que pode parecer que entra muita informação na minha cabeça, mas esse trabalho de trabalhar com redes sociais faz com que você nunca pare. Não sei se você sente isso. Sim. Porque, cara, surge um assunto como esse, aí beleza, aí pode ser que eu esteja saindo daqui agora, já tem um outro assunto que eu preciso chegar lá e gravar já, e fazer, e já procurar o pessoal pra editar, e vai e faz. Então, é um negócio sem fim. Às vezes você tá num dia de folga, por exemplo, você começa a receber um monte de mensagens, você fala, meu, eu preciso lá fazer isso, porque as coisas acontecem rápido também, né? E se você não grava, por exemplo, naquele dia, no outro dia já é um outro assunto. Então, aí eu talvez um dos motivos, né, do nosso canal não ser tão gigante quanto vários outros aí, mas é que eu me forço a não estar nesses hypes. Perfeito. Né? Porque assim, por exemplo, a gente tá fazendo um episódio, a Copa acabou de acabar pra sair dessa semana falando de Copa, mas isso é muito raro. Então, assim, eu penso sempre em episódios atemporais, que ele pode funcionar agora, mas que ele continue ao longo dos anos dando ali, mano, que seja centavos por mês. Cara, isso me passa uma tranquilidade mental pensar dessa forma, sabia? Então. Porque se você entra nesse loop de hype, mano, não consigo. Cara, e tanto assim, eu tô há anos nisso. O nosso podcast aqui, ele não é o meu core business, né? Sim. Pô, tem produções por trás disso. Então, assim, tem semanas que eu não consigo dar atenção aqui. Sim. Então eu gravo 2 episódios pra suprir 2 semanas e aí concentrar força num projeto. Então, sempre penso em episódios atemporais que eu não fique refém do hype. Isso é perfeito. Mas mesmo assim, às vezes você fala, pô, tá rolando muito esse assunto, vou tentar falar, mas não nessa urgência de tenho que postar hoje. Puta, parar tudo e vamos fazer isso aquilo. É enlouquecedor, velho. Me admira você conseguir isso há 12 anos. Cuidado pra não explodir. Isso é o que me pesa, isso é o que me pesa. Respondendo a sua pergunta, acho que isso é o que mais me pesa psicologicamente. Porque às vezes eu tô pra dormir, cara. Tô indo deitar. Aí vem a ideia, né? Cara, tal coisa aconteceu. Às vezes eu levanto, vou lá, coloco uma roupa, vou lá pro estúdio, gravo. Caralho, você faz isso. Já fiz isso. E você tem estúdio em casa, né? Então... E às vezes eu já não tive editor pra editar de madrugada e eu ter que ficar até 3, 4 horas da manhã, eu mesmo editando, pra 7 horas da manhã postar o vídeo com thumb e eu ter que fazer tudo, entendeu? Sabe o que eu fiz? Eu não tenho estúdio em casa, né? Apesar de eu ter montado uma estrutura lá que poderia facilmente gravar em casa. Sim. E eu não tenho máquina de edição forte mais em casa que eu possa fazer todo. Eu tenho meu note, assim, que eu levo pra cima e pra baixo, mas assim, é alguma coisa que vai dar muito trabalho. Puta, deixa pra amanhã, vou fazer no estúdio. Ou com o time, né? Que aí a edição tem um time de pós. Então, assim, vou conversar com a galera pra gente programar pra fazer essa semana ainda e fazer com o tempo. Porque eu venho da publicidade que é tudo pra ontem. Então, assim, eu já. E tudo nunca que eu acaba, penso. né? Nunca acaba. Cuidado, velho. É isso aí. Pô, demais, obrigado pelo papo. Foi eu que agradeço. Bem legal. Deixa suas redes pra quem não te segue ainda. Sim. Pra quem não me conhece, sou o Thiago Lima. Tá me conhecendo agora, né? No Instagram. Talvez seja o Thiago Lima. talvez o Thiago Lima. @oficial.thiago_lima. No YouTube, se você colocar lá Thiago Lima com TH também você me encontra. Eu tenho uma plataforma que é de documentários, que eu falo sobre esses assuntos que são mais pesados para colocar nas redes, mas são edições muito bem feitas e muito bem detalhadas. Chama Desperte Canal Secreto. Canal Secreto. Para quem quiser acessar, entra no meu canal do YouTube, todos os vídeos, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, eu deixo o link. Né, para quem acessa por 1 ano, tá ganhando 1 ano extra de acesso grátis. E eu sempre digo que lá tem o que a gente tem de melhor, que é conhecimento, informação. Né, aquilo que a galera acha que é bom, a pessoa retém. Se você acha que é uma loucura completa, aí você joga de fora, deixa um comentário lá pra mim e fala, Thiago, aqui você endoidou, velho, você tá maluco. Quem gosta aqui. de teoria é um prato cheio, né? Mas é bem legal, o pessoal gosta bastante. Porque a gente fala de vários assuntos que não estão na internet e lá a gente faz uma edição, cara, frenética, assim, muito detalhada. E tem muito doidinho?
Ah, tem. De vez em quando tem. Porque imagina, tem, né? cara, tem. Que aí os caras devem fazer outras teorias mirabolantes e tal. Tem teorias que eu penso assim que... Aí eu penso, esse cara aí é doido, velho. Quando ele me manda uma teoria, aí eu que sou o teórico da negócio sobre isso. Esse aí é doido. Mas assim, a maioria das pessoas são pessoas bem legais, assim, bem bacanas, assim. Pessoal muito respeitoso também. Então, eu curto aquela comunidade que a gente criou lá. Legal. E tem bastante gente, cara. A gente chegou essa semana aí a 8 mil pessoas. Ah, que demais. Nossa, bem legal. Gratificante, né? É gratificante, porque o pessoal comenta, eles somam com mais conteúdo também, e lá eu consigo interagir com o pessoal, né, que é um pessoal que gosta do conteúdo, a maioria ali, né, então fica muito mais fácil de ter essa interação. Acho que se a pessoa tiver o discernimento, né? É legal, você mergulha numas teorias dessas e aí você, consegue voltar pra realidade. O perigoso é você mergulhar e ficar nesse mundo de... E às vezes o pessoal me para lá também. Às vezes fala, meu, isso aqui não, isso aqui você viajou porque isso aqui é isso, tal. Então o cara quebra a sua teoria. Eles vêm tentando me... Às vezes eles me dão uma segurada, sabe? Não, calma aí, meu, não é isso aí não, tal. Bom demais. Pô, obrigado, velho. Obrigado, Carlos, eu que agradeço. Bom, e se você ficou até aqui, eu quero que você me diga aí o que você acha. Bom, vamos colocar um número aqui, ou um nome, pra que a pessoa que chegou aqui até aqui coloque lá? O que pode ser? Eu acho que tem um número perfeito pra essa live aqui, cara. Número 19. Olha, falando aqui o tempo inteiro. Então vá lá, escreva 19, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.